Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que sempre ouviu falar que a vida era a melhor das professoras, mas nunca pensei que as lições seriam tão difíceis. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele que não é professor, mas sempre me dá aula quando o assunto é esportes, porque eu não consigo mais acompanhar os games dos jovens. Meu querido João Vinícius. Salve, tamo junto, Thiago, tamo junto, Pedro, galera que tá ouvindo aí. Essa referência aqui, só quem tem 30 a mais vai pegar, hein? E o salário, ó, lembra dessa? Que pariu. A juventude vai ficar doida, não vai entender nada. Quem pescou. Grande professor. Grande professor e grandes alunos, né, cara? Justamente. Que tipo. E fechando a mesa de hoje, ele que não tem mestrado, tá? Mas andou tão desaparecido desse podcast que a gente já pode chamar ele de mestre dos magos de Matão, Pedro Tanicho. E aí, eu tô quase igual aqueles professores substitutos que ficam só esperando e nunca vêm chamar, sabe? Mas tamo aí. Conseguiu. Já é uma meta de 2023, já batemos aqui. Participei de um podcast ali. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para um podcast bem especial, né? Um podcast onde nós vamos falar sobre grandes mestres e professores e mentores e afins, né, da cultura pop. Neste mês que a gente comemora aí o Dia dos Professores, por que não homenagear aí esta classe, este nicho, né, tão importante e tão sofrida, né, sim, de acordo aí com os contextos da vida, que são os nossos queridos professores. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus queridos, vamos lá, né? Programinha de lista bacana, como a gente sempre faz aqui, porque chega outubro, um monte de podcast, inclusive nós já fizemos isso aqui também, o pessoal sempre faz alguma coisa temática Dia das Crianças. Eu acho legal, a gente já fez aqui também, né? Brincadeira de criança, brinquedos, coisas da nossa infância, eu acho bacana. Mas outra data muito importante, tão importante quanto, na minha opinião, nesse mês de outubro, é o Dia dos Professores, né? Dia 15 de outubro se comemora aí o Dia dos Professores. A gente que cresceu sempre com aquela visão romantizada, né, norte-americana da criança levando a maçã para a escola, né? O Chaves, né? O professor Girafales recebia a maçã, né? Até o Chaves comer as maçãs dele e tal. Então, sempre me marcou muito, né? Uma profissão tão bonita. Eu pensei, por que não a gente fazer um podcast, né? A gente já fez sobre Dia de Criança aqui, a gente pode fazer isso futuramente, mas eu acho legal a gente falar também sobre professores, né? Então, a gente montou aqui aquele programa que a gente faz aqui de vez em quando de lista, né? Cada rodada, eu, o João e o Pedro, vamos trazer algum personagem, tá? Que seja um professor, um mestre, né? Que seja um mentor de alguma coisa. A gente vai falar por que ele é importante. Né? Ele pode ser até um vilão, não tem problema, né? Mas que na sua função, né? De instrutor, ele tem ali alguma relevância e por que ele é tão marcante. Mas antes de começar, eu queria perguntar aqui para vocês, ó, surpresa, não combinei nada, tá? Se na vida de vocês já tiveram o papel de ser professor, de ter que dar aula de alguma coisa, instrução de alguma coisa. Já passou por isso, João? Já, cara. Inclusive, eu venho de uma família de professores, né? Meus pais são professores, então meu pai deu muito tempo aula no Alfa, em Caxias, onde eu estudei. Eu tive aula com meu pai, inclusive. Então, Como é que é, João? Cara, seu pai dava aula de quê?
de história. Meu pai é um excelente professor de história, mesmo, cara. Ele me ensinou muita coisa legal. Vamos assim. chamar ele pra tocar ideia qualquer dia aqui, será que ele vem? Claro, e ele é mó nerd, assim. Ele, tipo, ele que me apresentou O Senhor dos Anéis, Akira, uma porrada de coisa. Meu pai, quando foi diretor, eu contei aqui uma vez, meu pai uma vez foi diretor de escola, e ele comprou pra escola, pra biblioteca da escola para as crianças lerem, Akira. E, tipo assim, é um negócio meio complicado, que não é pra criança estar lendo, né? Mas, enfim, ele tem essa veia nerd aí muito forte. E como eu venho de uma família de professores, né? Não só meus pais, meus filhos, etc., surgem oportunidades quando você está começando a trabalhar. E eu tive a oportunidade de estudar inglês e tal, trabalhei muito tempo com uma empresa da Inglaterra, eu falo inglês muito bem. Então sempre surgia pelos contatos dele, tem uma aulinha de inglês para tu dar aqui. Então eu tive essa experiência de sala de aula, eu gosto bastante também de dar aula, eu acho super legal. Só que hoje em dia eu trabalho mais com outras coisas, com esporte eletrônico, com internet e tal. Mas assim, eu já para começar aqui, não existe, assim como não existe ex-Uber, não existe ex-professor. Se você é professor, assim, se você já teve experiência de sala de aula, se precisar, você vai saber fazer aquela dinâmica ali de novo, porque é uma parada que, sei lá, acho que tem um pouco de dom envolvido, assim, da pessoa gostar, porque não é uma profissão fácil e também não paga muito bem, né? Então, tu tem que ter um mínimo de vontade de fazer aquilo ali, né? Isso aí. Pô, bacana, cara. Não sabia, não. Vamos chamar teu pai aí pra fazer ele vai gostar, vai curtir. Um negócio com a gente. E você, Peruta Nicho, já teve que dar aula alguma vez na sua vida? Cara, por incrível que pareça, sim. Porque na época de escola eu era aquele... Sempre tem aquele que consegue ser CDF burro ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, eu era burro pra caramba pra matemática, pra física, pra... basicamente matemática e física, química eu levava mais ou menos, assim, só que biologia, geografia, história e inglês eu manjava pra caramba. Então, o pessoal normalmente, quando chegava perto da época de provas e tal, eles me chamavam pra ensinar eles, pra dar umas aulas e tal. E eu também ensinei violão já. Eu dei uma de... É o professor Girafales ou é o Seu Madruga? É o Seu Madruga, né? Acho que ele que toca violão, acho que é verdade. Não, é o... Não é o Girafales, não. Não, é o Seu Madruga, pô. É o Seu Madruga. Eu já dei uma de Seu Madruga, já ensinei um pouco de violão pra amigos. Queria... Como é que é? Quero ver outra vez. Excelente. Inclusive, o Seu Madruga, ele dá uma aula lá. Tem um episódio que ele dá aula, né? O episódio da aula, sim, né? É muito bom. Sabe o que significa isto aqui? Perigo. Cara. Mas vai lá, Pedro, vai lá. E depois que eu comecei a me aventurar mais pro audiovisual, né, que é o meu trabalho hoje em dia, eu já ensinei algumas pessoas a fotografar. E como fotógrafo, essas pessoas estão saindo muito melhores do que eu. Pô, sinal que você fez um bom serviço, cara. Eu ensinei bem. Eu odeio ensinar, mas eu ensinei bem, sabe? Eu não gosto, mas se precisa, eu faço direito, sabe? Legal. Maneiro, cara, maneiro mesmo. E, olha, eu vou falar um negócio que eu acho que eu nunca falei nesse podcast, gente. Depois aqui, ó, depois de 338 edições, acho que eu nunca comentei isso aqui com os ouvintes, mas eu já dei aula na vida, cara, porque na minha adolescência eu fazia teatro amador na igreja. Eu não sei se eu já comentei isso aqui uma vez. E aí, durante o governo Sérgio Cabral, tinha um projeto, né, estadual chamado Jovens pela Paz. A galera mais antiga deve saber disso. E nas comunidades, né, gente, isso pelo amor de Deus, né? Eu era adolescente, nem me ligava em política, nem porra nenhuma, né? Eu queria ganhar um troco, né? E queria fazer um negócio legal aqui, onde eu moro, né? Aqui em Caxias. E na época eu acabei conhecendo uma pessoa que me indicou e tal. Falou, pô, você não quer dar aula? E a gente sempre ia ou para escolas ou para centros comunitários, né? No caso, eu dei aula num CIEP aqui em Caxias de teatro amador, que era o que eu fazia lá na igreja, né? Então foi bem legal assim, e é uma coisa que apesar de eu não ter nada desenvolvido, né, ainda na época, num pensamento crítico, mais apurado e tal, eu já sabia, sabe, que alguma coisa dentro de mim já entendia que a cultura, a arte era muito importante para a formação, né, de todos nós, assim. Então, mesmo eu sendo jovem, né, eu acho que eu consegui passar ainda para algumas pessoas mais jovens ainda,
alguma noção, e eu espero, cara, que elas tenham se interessado pelos livros, né? Porque a gente discutia ali coisas básicas de teatro, né? Algumas coisas que eu tive contato na época que eu estudava também, ali de drama, comédia, gregos, né? Enfim. E a gente conseguiu fazer um negócio legal, assim, cara. Eu tenho... Hoje eu não faria, porque já não, sabe, não tem mais nada a ver comigo, assim, mas você dá aula, né, esse sentimento de você estar passando um conhecimento e você saber que aquilo está ajudando alguém de alguma maneira, nem que seja de maneira uma satisfação mesmo, sabe? Mesmo que ela não vai levar aquilo de maneira profissional, mas aquilo tá dando alguma coisa para ela, tá criando algo bom dentro dela, cara, é muito satisfatório, assim. Eu imagino quem é professor de verdade, sabe, que, sei lá, receba uma homenagem, né, que anos depois ache um aluno, seja chamado pra, sabe, tipo, não, esse aqui foi o cara que me ensinou tudo que eu sei e eu tô aqui por causa dele. Deve ser um sentimento, cara, extraordinário, assim, né? E é uma pena que os professores no nosso país, né, sejam uma classe hoje ainda tão desmerecida. Sim. Em alguns sentidos, né? Eu tenho alguns amigos que são professores de ensino médio, eles estão sofrendo muito por causa desse novo ensino médio que foi implementado. Só que essa questão de reconhecer o professor quando a gente sai da escola, assim, ser reconhecido deve ser muito legal, porque a gente vê também o quanto os professores reconhecem a gente, que eles não esquecem mesmo. Sim, tipo, sim. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz de fotografia de casamento, quando eu fazia, eu não quero nunca mais fazer isso na vida, foi do filho de uma professora de história que eu tive, cara. Pô, legal. Isso é muito legal. E essa questão do teatro aí, pra gente ver que a gente nunca conhece os amigos tá mesmo. Vendo, cara? Tá vendo? Cara, pra você ter ideia, a gente fez, só fazer um pequeno parênteses aqui pra gente começar já no tema, né? Um dia talvez eu conte isso melhor. Mas a gente fez uma peça contando a vida de São Francisco de Assis. Que legal! E aí, eu fiz laboratório durante um final de semana inteiro num retiro de monges franciscanos, cara. Caraca, maneiro. Participei de todo o lance das orações, assim, sabe, lá, que eles ficam enclausurados, né? Logicamente que não como lá Em Nome da Rosa, né? Vocês devem lembrar lá do Sean Connery. Não é bem aquilo não, né? Hoje em dia é algo um pouco mais suave, mas foi pra um sítiozão lá dentro de Xerém, assim, né? E aí come no horário certinho, a comida limitada, né? Pra fazer jejum e tal. Participei de todos os ritos ali, foi uma experiência bacana, assim. Mas, meninos, vamos lá, né? Vamos falar aqui. Professores da cultura pop. Tá valendo videogame, séries, cinema? Cara, o que vocês quiserem. Eu quero que vocês citem um personagem, né? E por que vocês acham que ele é relevante, né? Como mentor, como professor aí no seu meio. Já que o Pedro quase visita nessa porra, né? Porque eu chamo ele... Eu desisti de chamar ele, o Rafael. Né? Mas, enfim, a esperança é a última que morre. Então, o senhor que é visita, por favor, traz aí pra roda um personagem, né? De onde ele é e por que você acha que ele é relevante. Cara, primeiramente, assim, como eu tive muito tempo pra pensar na minha lista, ela tá bem refinada, né? 20 minutos é tempo pra caramba. Então, o primeiro personagem que eu tenho pra trazer é que eu tô jogando agora o Horizon Forbidden West. E o personagem professor dessa série de jogos, quem jogou sabe muito bem, que é o Rost, né? Que a gente joga com a Aloy, né? Que ela foi exilada da tribo dela por ela ser uma sem-mãe. Só que ela foi colocada nas mãos desse Rost, que foi quem criou ela desde criança, ensinou ela a caçar, ensinou ela a sobreviver e acompanhou ela por todo o processo de desenvolvimento dela como uma guerreira até o momento que ele tem que dar a própria vida para salvar ela de um culto que está assolando a Terra no momento. E é muito legal porque tem muito referência a ele no Horizon Forbidden West também, na sequência. Porque ele morre bem no começo do primeiro Zero Dawn. Se você não jogou ainda, assim, meus pesos, mesmo o jogo já saiu uns 7 anos atrás. Não joguei. Mas até no Forbidden West, ela ainda faz bastante referência, porque ainda parece aquele trauma não superado que você nunca toca no assunto.
e ele começa a te remoer por dentro, então você vê a personagem às vezes tendo dificuldade de falar sobre isso, e mostrando que mesmo depois dele ter morrido, ele ainda ensina ela a se abrir mais para as pessoas, para ser mais confiante nos outros, para ter os seus parceiros por perto. Isso eu acho muito legal nessa série, porque eles conseguiram construir um personagem professor não sendo tanto aquele clichê do ele me criou, ele morreu, eu tô seguindo sozinho o legado dele, sabe? É meio que querem fazer com o Kratos, né? Mais ou menos, assim, de certa maneira. Eu não joguei o Ragnarok ainda, né? Mas tudo leva a crer que... Eu sinto um pouco sim. Isso, sabe? Que querem transformar... É lógico que tem a questão dele ser um pai, né? Mas não deixa de ter essa coisa lá do professor, porque no quarto jogo, né? Basicamente, ele vai ensinando o moleque o tempo inteiro, né? Você tem que fazer isso. Boy! Né? Faça isso, faça aquilo e tal. Então eu acho que é mais ou menos esse clichê. E, gente, eu não tô criticando o jogo, não. Mas é porque o Pedro falou que é um certo clichê, né? Então é legal que o personagem ele não entre nessa. Inclusive o próprio Kratos, né? Como professor, ele também mostra que ele tem que segurar o que ele é de verdade para ensinar pro moleque não seja igual eu. Tanto que tem uma frase muito marcante nesse jogo que é: nós somos os deuses que nós escolhemos ser. Isso aí. Eu não joguei o Horizon Zero, nem o primeiro nem o segundo. Na verdade, eu joguei o início do primeiro, mas não cheguei a zerar nenhum dos dois. Só que, por um acaso, esse personagem que você falou, eu escolhi a minha lista, e eu, por curiosidade, porque esse tema que o Thiago colocou é muito legal, eu não lembro de nenhum podcast de eu ter escutado falando desse tema, né? Tipo, mais professores da cultura pop, eu não lembro de ter visto muito isso. Aí eu fui pesquisar. A gente é diferenciado. Isso aí. Eu fui pesquisar, maiores professores dos games, maiores professores dos quadrinhos e tal. E esse cara que você falou, que eu não lembro o nome dele, agora é Ross. Ele apareceu na lista, tipo, em vários lugares. Então a galera realmente gosta desse cara aí, tá ligado? Eu já vi muito cosplay dele, deve ser um personagem realmente bem carismático, né? Você conseguiria fazer com o barbão, assim, e tal. Pô, maneiro, cara. Eu acho legal essa cultura tribal, né? Porque ao mesmo tempo que você é um professor que ensina, tem a coisa do acolhimento, né? Sim. Então, que a gente vê em outros personagens aqui, a gente pode... Não é bem o tema, né? Mas tem essa coisa de você ser o professor, mas você assume meio que um papel de pai, né? Ali também, né? Se a gente for colocar aqui na roda, não estou fazendo uma comparação, né? Mas que lembra um pouco o próprio Last of Us também, né? Se você pensar, né, de você ter que ensinar a questão do trato social também, que é um ensinamento. Então é legal que você tenha puxado um personagem nesse sentido aí, tribalizado. João, você, meu querido, traz um professor aí para nossa lista. Então, a gente tem várias, eu acho que a gente vai falar aqui de várias escolhas que são muito óbvias, mas assim, óbvias no bom sentido, porque são personagens que são professores, são mestres muito marcantes. Só que eu quis trazer um que nem você falou no início, que ele subverte essa coisa do professor que precisa ser aquele mestre que vai só trazer coisa boa, que vai trazer sempre fazer parte da jornada ali da pessoa que ele está ensinando, levando ela de um ponto inicial que ela estava mal para um ponto inicial melhor, e esse tipo de coisa, aquela jornada do herói que sempre tem um mestre, isso a gente vê se repetindo o tempo todo, e é legal, eu gosto, só que eu gosto de um personagem aqui, que ele é literalmente um professor, que é um dos mais bem escritos e criados, na minha opinião, de todos os tempos, que é o senhor Walter White, a.k.a. Heisenberg. Caraca! Literalmente um professor de química. Pra quem, olha só, se você nunca viu Breaking Bad, tu já tá errado. Tá errado. Caramba. É papo de pausar o podcast aqui agora. Não, faz depois. Depois que tu escutar o podcast, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar essa série pra assistir. Um aviso. Minha namorada vai assistir / ouvir esse podcast. Eu tô tentando fazer ela assistir Breaking Bad. Não. Porque eu falo que a série... Beleza, vamos evitar spoilers. Vamos evitar spoilers aqui. Até porque não precisa. A gente não precisa entrar em spoilers da série pra falar da trama do personagem, né? Ele é um professor de química dos Estados Unidos que... Você vê a situação da família dele, ele com um filho que tem uma condição... Ele é PCD, né? Uma pessoa com deficiência. A esposa dele tá grávida com uma outra nenenzinha e eles estão curtos de grana.
professor, né? Curto de grana, pleonasmo. E aí ele tem que começar a trabalhar num lava-jato, sabe? Depois do turno dele de professor. E aí ele passa por algumas humilhações, né? De chegar aluno para lavar o carro e ele ser obrigado a lavar. O que não tem nada de humilhação nesse tipo de trabalho, mas os caras tratam ele de forma... pra sacanear, né? Tipo, tipo aquele... Você vê um professor, assim, fora da escola, é meio peixe fora d'água, né? Que a gente vê assim, ainda mais fazendo um outro trabalho, sabe? Você sai, o professor vai lá, você tá te dando aula de química, quando você sai, você vai, sei lá, numa lanchonete e ele tá te atendendo ali, sabe? O aluno foi moleque, né? Adolescente zoou ele, e ele passa por tudo isso, até que ele encontra o aprendiz dele, né? Da série, que é o match perfeito ali, essa dupla, inclusive, de atores, que é um aluno dele, um ex-aluno dele, que ele vai numa batida de policial, né? Não sei se vocês lembram da cena que o Hank, que é um excelente personagem, que é o cunhado dele, que é um policial, casca grossa mesmo, né? Assim, tipo, super de direito e tal, aquele negócio todo de combate às drogas, leva ele pra mostrar como é que o trabalho dele era maneiro e como prender o bandido aqui. Ele vê que era um ex-aluno dele que eles iam tentar prender. E ele descobre aí, esse é o único spoilerzinho que eu vou dar, que é no primeiro episódio, que ele tá com câncer, aparentemente terminal. E ele queria, né, deixar a família dele confortável, então ele vai até esse aluno dele para poder aprender a cozinhar metanfetamina, né? Que aqui no Brasil não é uma droga super comum, mas lá nos Estados Unidos é uma parada que é uma epidemia, por um tempo foi uma epidemia parecida com crack, assim, o negócio era... Aqui o pessoal conhece mais como rebite, né? Pois é, lá nos Estados Unidos, inclusive artistas usavam, teve aquela menina... Não, era a droga de Hollywood, assim. Né? Não, mas ela chegava, inclusive, também nas parcelas mais pobres, assim, da população, só que numa pureza muito mais diluída e muito mais perigosa, né? Isso mostra muito na série. E aí, inclusive, tem um comediante, que o Dave Chappelle, ele faz uma piada que é muito triste sobre isso, só que é muito engraçada, né? Que quando ele vê... Geralmente, o metanfetamina é uma droga que era muito mais comum entre a população branca pobre dos Estados Unidos. E aí ele diz que ele não tem pena, porque na época do crack, ninguém teve pena dos negros, né? Então ele fala disso. Mas foi uma parada que aconteceu nos Estados Unidos, ainda acontece, e ele... O que é interessante desse personagem, né? Porque ele era um professor de química, só que depois você vai descobrir, eu não vou contar porquê, que ele era um cara excepcional. Ele não era para estar ali na sala de aula, até poderia estar, mas assim, ele era para estar numa grande faculdade ou numa grande empresa. Por um motivo que a série mostra, ele não tá. Ele era um cara muito diferenciado. Ele começa a cozinhar uma droga que tinha uma qualidade muito acima do que era vendido ali pelos traficantes comuns, né? Então, aí você acompanha a trajetória desse cara com esse pupilo dele, que é o Jesse Pinkman, que também é outro personagem que é fora de série. E é um exemplo, Thiago, de professor que pega literalmente um professor com um ex-aluno para fazer uma coisa terrível, né? Eu acho que, se a gente pensar que se essa série se passasse no Brasil, tem muito essa piada, né? Que ele ia no SUS e ia resolver o problema dele. Lá nos Estados Unidos não é assim que funciona, né? A família dele ia ficar toda desestruturada para cuidar da doença. Então, queria que você... Obviamente, eu acho que vocês assistiram, né? Comentem um pouquinho dele aí. O que vocês acham? Cara, o Walter White, assim, é um dos grandes personagens da cultura pop já, né? Porque Bryan Cranston, fantástico. Todo o elenco de Breaking Bad, sua namorada tem que ver, Pedro. Quem não assistiu Breaking Bad tem que assistir. Eu já revi. É muito bom, ainda é muito atual em alguns momentos. Como produção, toda a questão de fotografia, direção, cara, tá maluco, assim. Breaking Bad é obra-prima, tá? É obra de arte, assim. E me pega muito isso que você falou, João, né? Que você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas. Como que ele aplica, né, conceitos básicos assim, e a gente vê que até pro mal, quando te falta instrução para você fazer algo legal, é diferenciado, né? Eu vou dar um exemplo tosco aqui, tá, gente? Mas vocês vão entender, principalmente a galera aqui do Rio de Janeiro. Há algumas semanas foram divulgadas imagens. O Pedro talvez não deve ter visto, o João viu isso com certeza. Já sei exatamente o que você vai falar, e eu me compliquei no trabalho por causa dessa situação aí, mas pode falar. E traficantes treinando numa quadra do lado de um colégio, assim, entendeu? Eu vi isso. E os traficantes treinando manobra militar. Então você vê que hoje até o crime, né, até
o tráfico procura instrução, porque alguém está ensinando aquilo ali a eles, alguém está dando aula para eles sobre aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa técnica, né? Não é você pegar um fuzil e sair dando tiro. Então, chega um momento que até os criminosos se aperfeiçoam, cara, através do conhecimento. Você vê que troço maluco, né? Fazer um parêntese. Você está 100% correto. Inclusive, fazer um parêntese, eu gosto muito de ler, não só assistir os filmes, de ler sobre a questão de como foi formada a máfia italiana na época lá e tal, principalmente em Nova York, porque esse conceito ele se repete em vários lugares do mundo, né? E uma parada que as pessoas não sabem é que mafiosos famosos, tipo Al Capone, eles eram considerados pelos caras das outras famílias uns fanfarrões, assim. Porque o mafioso inteligente, ele não queria aparecer e ele estava tentando ir para a legalidade. Se você vê Poderoso Chefão, sim, a trajetória deles toda é entrar na política e entrar na igreja e ficar legal, para roubar do lado legal, sim, da lei, né? Então, assim, o criminoso inteligente roda por causa de imposto de renda, bicho. De renda, é uma coisa muito básica, entendeu? Então, assim, o criminoso inteligente, ele aplica técnica. E ele chama atenção, né? Tem sim. Eu não tô lembrando qual era o filme, cara. Se era no Cidade de Deus. Não lembro agora qual era o filme. Cidade de Deus é o Mané Galinha, que era militar e tal, sabia atirar. Não, sim, mas tem algum filme desses de favela, de bandidagem que eu já vi, e que tem alguém que é inteligente. E aí, tipo, os caras botam tudo na mão do cara, tipo... Sabe, você é instruído, entendeu? Aí o traficante começa a dar dinheiro pro cara, o cara investe, sabe, faz um monte de coisa assim, porque... Eu já vi isso, eu não sei de onde que é. Eu também... cara, mas eu já vi. Veio na cabeça, mas eu não tô lembrado onde é. E pra ver como que o conhecimento... Até pra você fazer o mal, cara, quando você tem um bom professor, você se destaca, né? Pra você ver qual é a importância da educação. É claro que a gente está fazendo aqui uma alegoria invertida, né? Sim. Mas mostrando que, porra, quando você tem um bom professor, né? E Breaking Bad tem umas coisas, pra quem gosta de química, né? Meu irmão é engenheiro químico, assim, ele se diverte muito, porque não vou dar spoiler aqui, mas tipo assim, tem umas cenas que, sei lá, ele vai em algum lugar que os caras estão... Conta só esse que tu tá falando, esse aí acho que pode, que é o da... Que ele taca o negócio? Não, nem é esse. Tem umas duas cenas. Tem uma que eu acho que ele vai em algum lugar que os caras estão cozinhando alguma coisa, né? E aí ele fala, não, usa tal coisa ali. Porque ele sabe que quando o cara abrir, sabe, os vapores químicos e tal, vai fuder a porra toda. Ele faz isso algumas vezes. Eu acho que ele faz isso algumas vezes. Essa questão, eu acho que é no segundo episódio que eles prendem os caras no trailer, não é? É isso, nesse. E tem um que ele manda o Jesse sumir com os corpos, né? O Jesse tem que sumir com os corpos. Que cena terrível. E aí o Jesse resolve usar ácido. Não é isso. Ele que faz a composição química. Sim. Só que ele pede o Jesse para comprar um recipiente plástico muito grande, mas muito específico. Ele fala, tem que ser esse daqui. Porque aí o Jesse... Porra, ele fala, vou pegar esse aqui mesmo. Vou botar numa caixa d'água, né, Isso, cara? É genial, né? Você falou que seu irmão é engenheiro químico, né? Eu tenho dois brothers muito meus, inclusive meu compadre, ele também, tá lá na Inglaterra, mó nerd do cara, bagulho de química. E ele fala que a maioria dessas paradas teve consultoria de gente que entende, pra poder falar, cara, ia acontecer exatamente isso aí. É lógico, a gente não vai falar o que acontece. Tem exagerada, mas... A gente não vai falar o que acontece, mas é assim, você ri de nervoso, cara, porque é surreal. Então... O Breaking Bad... Pedro não falou, Pedro não comentou quando eu queria saber a tua opinião. É que vocês têm opiniões muito fortes. Assim. O Breaking Bad, eu gosto dele porque ele mostra o Walter White como um professor de química fudido, que igual vocês falaram, assim, se tivesse SUS, a série acabava nos 5 primeiros minutos, né, do primeiro episódio. Good Doctor nem existiria. Não, de jeito nenhum. E depois de um tempo, ele vai se tornando o professor que ensina a química que vai fazer aquele produto que estraga vidas, estraga mais ainda por ser mais puro. E com o tempo, os ensinamentos acabam sendo o reverso, do tipo, antes ele ensinava o que fazer. Aí depois de um tempo, ele começa a ensinar através dos modos como ele age, o que não fazer.
Porque você vê como que o preço que tudo isso acaba custando na vida dele com o passar do tempo, cada vez mais pesado, mais cruel, tanto com ele quanto as pessoas em volta dele. Então é um professor que ensina de várias formas e vai piorando. Sim, não, fantástico, muito, muito bem apontado. Eu vou fechar essa rodada inicial com um personagem, né, que inclusive ele tem professor no nome, mas... Professor Tiburcio. Não, mas é um tanto óbvio, né, mas a gente precisa falar dele, que é o professor Xavier, né, trazer aqui um pouco de quadrinhos, cinema, tudo, né, hoje X-Men aí é uma das marcas mais fortes da Marvel, e o professor Xavier, que ele é um professor, tanto no sentido de que ele leciona mesmo, né, que ele dá aula, né, e tem toda a parte intelectualizada dessa discussão racial que são os X-Men, né? Então você vê que ele vai para a ONU, né? Ele faz ali um papel meio de diplomacia com o governo dos Estados Unidos, né? Ele é reconhecido como professor, então ele é chamado por essa alcunha e ele ajuda os alunos a se desenvolverem, né, não só com os seus superpoderes, né, suas mutações, mas também a forma como o mundo enxerga os seus alunos, porque o Xavier, ele tem uma coisa que é uma mutação ótima, né, porque ele não tem 3 olhos, ele não tem a pele azul peluda, sabe? Não é deformado de alguma maneira. Então tem um secto, né, de mutantes. Inclusive tem uma fase, acho que é a fase do Grant Morrison, né, para quem curte quadrinhos, que ele trabalha bastante isso, né? Que você tem os alunos da instituição que são zoados, né? Tem um cara que você consegue ver os órgãos dele por dentro, porque a pele dele é translúcida. Tem o outro que tem uma cabeça de passarinho. Então tem aquele mutante do desenho original que ficavam no subsolo, né? Que era uma galera que era... Os Morlocks. Né? Os Morlocks, eles eram segregados dos segregados, né? Porque tipo assim... podem andar ali na sociedade que a aparência deles é zoada. Então o Xavier ajuda essa molecada também, né, a se encaixar, a se adequar. Tem aquela coisa de que o Xavier, né, e o Magneto, eles são alusões, né, são metáforas ali a 2 grandes personagens da história norte-americana, que é o Malcolm X e o Martin Luther King, que também eram professores, né, de alguma maneira, eram mentores também. Então tem muito isso. E o Xavier, com o passar dos anos, né, porque todo personagem ele tem que se desenvolver de alguma maneira, as convicções dele e a maneira como ele encara o mundo vão meio que quebrando, né? Então, ele inclusive morre algumas vezes, né, durante a história da Marvel, e por algumas vezes ele é confrontado porque a visão de mundo dele já não se encaixa mais com a realidade, né? Tem uma saga, eu não vou lembrar agora qual é o nome, gente, não sei se é o Complexo dos Messias, enfim, não vou lembrar agora especificamente, mas que ele bate de frente com o Ciclope, que o Ciclope mostra pra ele, fala, cara, não dá mais, sabe? Essa sua visão de mundo pra gente não rola mais, o mundo é outro, é diferente, né? E ao ponto de que o Magneto passa a ser acolhido pelos X-Men, né? E o Xavier é rejeitado, assim, pra você ver como que as coisas mudam. Então eu acho que o Xavier ele é um ótimo exemplo de personagem, né? Não estou dizendo que ele é perfeito, mas ele é um ótimo exemplo. E, pelo menos no cinema, eu acho que ele foi muito bem representado, né? Principalmente pelo Patrick Stewart, né? O cara nasceu para fazer o Xavier, tanto é que fez aquela, como é que eu posso dizer? Participação? Aquele fandom, né? Aquela participação é quase um fandom sim. no último filme do Doutor Estranho, porque o cara é o Xavier, né? Então é muito bom. Inclusive em Logan, que pra mim é fantástico, né? É um filme Logan é maravilhoso. Porra, é uma obra-prima. É legal ver também como que
o Xavier, ele tem essa coisa dessa figura meio que paterna, né, que a gente falou, e como o Wolverine trata ele, como o Logan trata ele, de uma maneira assim, eu tô retribuindo tudo que você me deu. Uhum. Né, porque se não fosse o Xavier, o Wolverine ainda seria aquela máquina brutal de matar, sabe? Aquele cara sem trato social nenhum, rejeitado. O Xavier traz, acolhe ele, e lá no futuro, quando o Xavier precisa, né, é aquele aluno mais rejeitado, é aquele aluno que era o mais problemático, complicado, é o que tá do lado dele ali, né, cara? É muito bonito. É um personagem cheio de camadas, né? Eu acho legal, você falou uma coisa que eu não sei se eu concordo tanto, que ele tem um dom maravilhoso. Eu não sei se eu ia querer saber o que as pessoas pensam, sabe? Eu acho que isso é uma maldição. Isso já mostra uma força psicológica, uma nobreza, é uma responsabilidade. Uma responsabilidade, é uma nobreza muito grande, porque, inclusive, existem diferentes versões aí do Xavier, porque quadrinho, quando a gente fala de quadrinho e X-Men, esses quadrinhos que tem décadas, vai muito da linha de quem tá, dos roteiristas, de quem tá escrevendo. Alguns extrapolam um pouco o poder do cara, outros tem uma linha base ali, mas depende de como o cara vai usar. Mas existe meio que um consenso de que o Xavier poderia facilmente, lá dentro do cérebro, matar pessoas ao redor do mundo com o poder da mente, entendeu? Isso, assim, eu vou ser 100% sincero aqui, Thiago, eu acho que se eu tivesse esse poder, algumas pessoas teriam morrido, cara. Quem não, cara? Eu acho que tem, não. Então, assim... É foda, né? É foda falar isso, mas, assim, eu não sei se eu teria essa força que ele tem. E já puxando aí pra falar, quando você falou de Logan, esse filme, pra mim, é sensacional e fecha um arco, de alguma forma, do X-Men no cinema, por mais que eles façam mais filmes, mas, assim, ele inicia um arco e fecha porque ele mostra esse cara com uma doença que um ser humano comum, esse cara super poderoso, com o poder de Deus, praticamente, ele tem uma doença super comum, e que perigo é esse cara com essa mente, com uma doença degenerativa mental. É doido, ele vira uma bomba atômica, meu irmão, é muito perigoso esse cara. E ele, é lógico que Logan nunca ia matar ele, que seria, de repente, uma coisa responsável a fazer para evitar uma catástrofe, mas aí o filme mostra ele cuidando dele. Então, um excelente exemplo aí do professor Xavier, não poderia faltar nessa lista aqui de forma nenhuma. Inclusive, dessa parte do Logan, quando ele tem o piripaque do Chaves, procura o making of dessa cena. Eles usam uma técnica tão simples para fazer aquele do cenário todo distorcendo. É uma coisa tão simples que dá para fazer em casa até. É a coisa mais linda. Efeitos práticos, né, Pedro? Sempre serão... Ele é tipo um western, assim, né? Se a gente for ver, assim, ele é um western, é um filme é uma road trip, né? Sim, e é um drama familiar. Cara. A gente tava falando do Joe, a gente falou do Kratos, né? Tá a moda do pai solteiro, né? Do cara que tem essa moda aí que a Sony lançou, de ter pais solteiros. Eu acho que o Xavier é o único professor que se encaixa do começo ao fim como um professor, porque o Walter White ainda se corrompe com o tempo, ele abandona, porque obviamente ser professor é muito difícil falar que vale a pena, e o professor Xavier, ele tem uma escola para tratar os alunos dele, trata como alunos, não só como alunos, mas como filhos, acolhe pra caramba, ensina desde o começo. Isso que o João falou, Pedro, desculpa te interromper, mas isso que o João falou, eu não tinha parado para pensar, mas faz sentido. A gente acabou de falar, né, do White, que ele é um cara que usa o conhecimento dele pro mal, né, e aí você tem o Xavier que usa essa força didática dele, a grana dele, óbvio, né, de uma maneira mais acolhedora, mas isso desse poder que o Xavier tem, né, de ler mente, controlar pessoas, né, as pessoas fazerem o que você quiser, sem o mínimo esforço e tal, inclusive usando o cérebro, ele pode fazer isso de qualquer lugar do mundo que ele queira. Então, mostra também como que um professor é alguém que tem que ter responsabilidade, cara. Sim, não principalmente... Não pode ser qualquer cara. Quando você se assume como professor, é bonito isso, porque vai além só de você, cara. O que você faz vai impactar o mundo inteiro.
O professor Xavier ainda mais, porque ele é professor de um tipo de pessoa que é uma minoria completamente perseguida por todo mundo. Então não só ele tem que ensinar a controlar os poderes, mas controlar a raiva. Justamente. Porque quando você tem um poder destrutivo, a chance de você ter ódio pra falar, não, você me odeia e antes que você faça alguma coisa eu vou fazer com você, tipo é o que acontece com o Magneto, que também é um professor, só que de uma forma muito mais radical. Para você ensinar isso para os alunos é algo que, assim, você não vê praticamente em lugar nenhum, sabe? Não, isso é genial que você falou aí, porque você pegou um ponto que a gente não tinha abordado aqui ainda. São pessoas que são perseguidas, são minorias, só que são minorias literalmente super poderosas. São minorias que, se não tivesse um cara como ele para fazer um freio social e tentar abrir diálogo com pessoas que nem querem o diálogo com você, os mutantes provavelmente tomariam a Terra em poucos meses. Assim. É lógico que a gente está falando de potências militares para os Estados Unidos, ia ter uma guerra, a porrada ia comer legal, mas assim, a gente pega o Xavier, por exemplo, se eu for colocar esse exemplo, se ele quisesse resolver o negócio, ele resolveria, eu acho que em pouco tempo, né? Matando lideranças ali à distância então assim... Mas é isso que ele quer passar? Essa é a lição que ele quer dar? Não é o que ele quer fazer, né? Justamente, um excelente professor, um excelente exemplo aí. Sim. X-Men sempre atual. Eu sempre gosto de lembrar daquela discussão no Twitter, né? De quando um cara que produz conteúdo aí falou que X-Men não é política. Tá? Não, imagina. X-Men, política em X-Men, lacração. Pedro, vamos lá, segunda rodada, mais um professor pra nós aí. De novo, eu sou o cara dos Jorginhos, né? Eu sou chamado aqui para falar de Jorginhos. O meu próximo professor é o Lord Shimura, do jogo Ghost of Tsushima. Nesse jogo você joga com o Jin Sakai, né, que é um samurai, e durante a invasão mongol ao Japão que aconteceu em 1274. Essa invasão originalmente foi feita por Kublai Khan, só que pro jogo eles colocaram um personagem fictício porque você tinha que matar ele no final, né? Então eles colocaram, acho que é um primo, sobrinho do Kublai Khan, chamado Kotokan. E durante essa invasão, o Lord Shimura, ele é capturado, né, pelo Kotokan, e você tem que salvar ele usando os ensinamentos que o Lord Shimura te passou do Bushido, que é o código samurai, do tipo, ter honra, você olhar o seu inimigo cara a cara, se apresentar, ter um combate justo. Só que não tem como você ter um combate justo com quem não joga o mesmo jogo que você. Você vai jogar futebol com um jogador de futebol americano, cada um com as suas regras, não vai dar certo. Então aí tem uma questão que, apesar de tudo que o Lord Shimura ensinou pro Jin, ele acaba tendo que corromper tudo para conseguir ter uma chance de lutar contra esses caras e salvar ele. E o tempo todo o Lord Shimura falando, você tá indo para um caminho que não é o certo. Vamos manter a honra. Os mongóis podem não ter a honra que nós temos. O japonês é muito desse negócio de honra. Mas a gente tem que se manter como samurais. E vai essa dicotomia do tipo, o professor que quer que você siga um caminho honrado, segundo ele, que são os ensinamentos seculares daquela classe, né? Ou você faz isso, ou você detém uma invasão que vai matar todo mundo. E você vê durante a história toda essa questão do Walter White se corromper. No caso do Ghost of Tsushima, você se corrompe e você vê a reação do seu professor à sua corrupção. Ele tentando, não, volta, vamos parar com isso, não vai pegar bem. Assim que acabar a invasão, você vai acabar morrendo, porque o Shogun não vai gostar disso que você está fazendo. Então ele tá sempre pegando no seu pé para te colocar nos rumos, mas você sabendo que esses rumos não vão te levar para um lugar bom. Pô, da hora. O fato, agora aqui, né, que você deu o outro exemplo, né, do Horizon com o Rust, de que não seria aquele velho clichê e tal. Aqui é o clichê do velho sensei samurai sábio, mas que funciona. Mostrando que não... Eu acho que a questão não é você fazer clichê. Quando o clichê faz sentido, né? Sim. Porque é a corrupção daquele ensinamento, daquela forma, ou melhor, não é nem a corrupção do ensinamento, mas é o aluno tendo que subverter aquilo que ele aprendeu para poder se adaptar numa situação, né? Que tem todo esse lance cultural do Bushido, né? Lá das tradições, aquela visão histórica que a gente tem
dos samurais e tal, eu acho que funciona, né? Porque esse clichê do sensei samurai, ele é muito legal, né? Tem um monte de exemplos aí. Obi-Wan Kenobi. Que nem precisa ser oriental nem japonês, né? Mas foi completamente baseado no... Sim. Acho que você trouxe um exemplo bom aí. Eu não joguei, porque eu tenho muita vontade de jogar Ghost of Tsushima. Assim que eu conseguir comprar um Play 5, eu vou jogar. A estética desse jogo, desde que eu vi aquele lance todo de... é lindo. De Kurosawa, essa parada toda, eu acho... Eu não sei se a história... Não conheço a história do jogo, você contou aí, parece ser interessante. Mas, assim, eu quero jogar pelas... A primeira coisa que me chamou a atenção é a estética. Eu fico imaginando o modo foto desse jogo deve ser uma coisa maravilhosa. Assim. Ele tem um... É o primeiro jogo que eu joguei que não tem uma opção no menu para modo foto. Ele tem um botão ativo para modo foto. Eles sabiam que a gente ia querer tirar foto o tempo todo. Eu joguei ele no PlayStation 4 básico, roda tranquilamente assim. Ele é um jogo do Play 4, né? Do Play 4, só que o Play 5 ele roda melhor, né? Deu um upzão nele. E... Eu ia falar mais alguma coisa, acabei esquecendo. Mas também tem essa questão paterna, né? Que a gente fala do... professor sempre acolhedor, e nesse caso, não só ele se faz uma figura paterna desde a adolescência do Jin para criar ele, como chega num momento que ele fala, não, eu quero te adotar como meu filho, você vai ser o meu filho, a gente vai lutar junto contra esses caras. E toda a jornada que você tem uns momentos de escolha no jogo que pode ir para dois lados, e os dois lados não são legais, sabe? Isso é maneiro. Para a relação de vocês. Maneiro. Cara, esse universo, né, de samurai e tal, eu sei que ele durante muito tempo ficou aí um pouco batido, né, digamos assim, mas, cara, me fascina muito ainda assim, isso me conquista muito. Você foi falando aí, né, só fazendo um pequeno parênteses, né, como que essa coisa do mestre, do sensei na cultura oriental isso é muito forte. Tem um autor, né? Vou eu falar de livro aqui. Tem um autor que eu gosto muito, muito, assim, que é um dos autores meu tops da vida, que é o James Clavell, né? Não sei se todo mundo conhece. O cara já escreveu best-sellers aí, tipo Casa Nobre, Shogun, Taipan. Inclusive, Shogun virou uma série nos anos 70, se eu não estou enganado, e vai ganhar agora uma versão nova pela Star Plus. Não sei se é pela Star Plus ou se é pela Apple TV, acho que é pela Star Plus. Pro ano que vem, e eu tô assim, fissurado, eu tenho tudo do James Clavell aqui em casa, assim. E no Shogun, que é talvez a maior obra dele, apesar de eu gostar mais do Taipan, mas no Shogun tem muito isso, né? Que são os personagens ali senseis, os mestres, porque se passa ali naquele período de ascensão do Tokugawa, né? Só que no livro ele é chamado de outro nome, acho que é Toranaga, enfim, né? A liberdade poética e tal. E tem muito disso, né, da coisa do sensei e do professor, de que eles estão em um constante aprendizado, né, porque faz parte lá do Bushido também, né, o caminho que você segue, que é um constante aprendizado. Então, de repente, mesmo um samurai, um cara assim foda, sabe, de uma casta pica, às vezes ele tem que ser humilde para aprender alguma coisa com quem, dentro daquele sistema de castas feudais ali, né, do Japão feudal, seria inferior a ele. Mas como, sei lá, aquele cara tem um conhecimento maior sobre algo que ele precisa, então ele se prostra, tipo, não, aqui eu vou ser o seu aluno. Eu vou sentar aqui e vou te ouvir, sabe? Não vou exercer minha autoridade em cima de você. Tanto que se a gente for pensar, a quantidade de anime, né, com temática de colégio, de escola, o meio escolar no Japão é muito forte, né? Sim. Essa relação professor, sensei, mestre, né? E isso lá neles é muito impregnado, assim. E sobre o jogo ainda tem uma questãozinha, tipo, quem quiser jogar, ele é meio que um mundo aberto de Assassin's Creed com escalada dos caramba 4, com um combate meio puxado pro Souls. Sim.
E pra quem gosta de Kurosawa, tem o modo Kurosawa, que o jogo fica em japonês, preto e branco, na mesma estética, e você joga inteirinho assim. Fantástico. João Vinícius, você, mais um professor pra nós aí. Então, novamente, eu vou tentar fugir um pouco do óbvio aqui, mas esse aqui, pros fãs, eu acho que ele é bem óbvio, mas é uma novidade pra mim, tá? Eu, há um tempo atrás, assim, antes da série lançar, na verdade, há um tempo atrás, eu já falei aqui algumas vezes que eu sou muito resistente a anime, eu gosto de poucos animes, assim. Eu gosto, tipo, de Evangelho, e eu sei todos os problemas que tem em Evangelho em relação a, enfim, a várias paradas, mas eu gosto de poucos animes. Geralmente eu gosto dos animes que tem temática... Tá virando um naruteiro safado, João, não vem com essa, não. Geralmente eu gosto de animes que tem temática mais cyberpunk, tá ligado? O Evangelho, a Akira, o Ghost in the Shell, enfim. Mas, cara, um pouco antes da série, o One Piece me pegou. E me pegou por um motivo muito, muito legal, cara. Me pegou porque não me pegou. Tipo assim, não me pegou. Foi de tabela. Pegou a minha filha mais velha. Ela começou a ver pra caramba. Ela vê Naruto e One Piece direto e tal. Tô comprando até os mangás pra ela, pra incentivar ela a ler, né? E o One Piece, nos primeiros episódios, o Luffy, ele tem um professor que é muito legal. E eu sei que esse cara, no futuro, vai ser mais importante, vai aparecer de novo. Mas eu não cheguei nesse ponto ainda. Tá, eu tô. Pra quem assiste aí, vocês vão saber, eu tô bem no início. Eu tô quando eles chegam na Grand Line, que é o lugar que eles querem, quando começa a bagunça lá. Eu tô mais ou menos ali, quando a Nami fica doente. Eu tô nesse ponto. E o professor que ele tem no início, que é o Shanks, que é o cara que ele. Bom, eu não vou falar pra não spoiler, porque muita gente tá conhecendo o One Piece através da série da Netflix, então é toda uma jornada que tem aí pela frente. Ele é um cara que ele é mais importante do que parece no início, tá? E ele faz questão de parecer simples, porque ele é um cara que... Ele é desse jeito. E ele passa, se eu não me engano, ele passa 12 anos na cidade onde o Luffy é originário em East Blue. E ao longo desses 12 anos, o Luffy vê esse cara indo e voltando, fazendo as coisas de pirata e tal. Só que o que mostra no anime, na série, no mangá, é um pedaço onde o Luffy já tá ali mais grandinho e mostrando alguns ensinamentos, pelo menos no início é isso que mostra. E tem uma cena que eu acho muito legal, assim, tudo o que acontece na vida do Luffy do início pra frente, esse cara tem alguma responsabilidade. Primeiro que ele que traz a fruta, né, que o Luffy come e que faz ele esticar. Então, de alguma forma, por tabela, esse cara já é responsável. Quando o Luffy faz essa besteira, que era uma parada super valiosa, era uma parada que valia, assim, é um valor inestimável, o cara nem briga com ele só fala, puta merda, esse garoto fez um... Mas e o Luffy tem consequências por ter comido isso, o cara até entende, né? Que, pô, esse moleque fez uma merda que ele nem tá entendendo ainda o que ele fez. Mas eu quero falar só de uma cena, não sei se o Pedro acompanha o One Piece, o Thiago eu acho que não, né? Cara, eu comecei a ver One Piece, olha só, comecei a ver One Piece, eu tô muito no começo, eu tô quando eles chegam lá naquela ilha que conhece o cara lá, O Igor 3K? Não. Que parece o cara que cuida dos animais? Não, o que atira. Que tem um narigão. O Sop. Pô. Isso, olha legal, só. Legal. Bem no início. Eu tô assistindo de maneira diferenciada. Eu tô vendo o Load com o João Carvalho assistindo. Legal. Que tem os comentários de história do Onde João você tá Carvalho. vendo isso? No canal do Load, cara. O Load tá fazendo. Eu vou dar uma olhada, eu adoro o Load. E ele é super fã, né, de One Piece. Sim. Então, assim, aí eu vou falar dessa cena que eu acho que ele ensina muito pro Luffy ali, né? Chega um cara, cena clássica, um cara bully, assim, tipo, querendo zoar o bar, né, da amiga deles que o Luffy fica lá, e o cara zoa o bar todo, taca as coisas no chão, dá umas porradas nesse pirata, o Ruivo, né, o Shanks, dá umas porradas nele, e a tripulação dele não reage, ele fala, cara, tá tudo bem, dá uma bebida pra ele limpa o chão, e aí o Luffy fica revoltado, ele fala, cara, por que você não enfiou a porrada nesse cara? Porque ele sabe que o Shanks é muito mais forte daquele fanfarrão. E aí, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala alguma coisa tipo, não vale a pena, tá ligado? Não vou bater. E isso é uma parada que muito que vocês estavam falando aí de Sensei, né? De tipo assim, cara, não vale a pena a gente usar a nossa força pra bater nesse cara, porque o estrago que eu vou fazer dele, sabe, vai ser uma coisa muito forte. E ele fala sobre liberdade, que One Piece fala muito sobre liberdade, né? Esse conceito que hoje em dia tá muito distorcido, principalmente aqui no Brasil, no mundo também. Essa questão da liberdade, as pessoas pensam que é uma parada... Enfim, aqui no Brasil tá muito distorcido. Sem querer ser polêmico, eu até postei no Twitter esses dias aí uma manifestação pró-Palestina e tinha uma bandeira do One Piece lá, e eu postei assim, pô, legal quando as pessoas entendem o que elas estão lendo, né? Lembra quando você falou do X-Men, do cara que lê e não entende do que tá falando? Então,
One Piece se tornou esse símbolo, né, de liberdade, mas liberdade legítima. Não é essa liberdade que algumas pessoas defendem aqui no Brasil, que é uma liberdade inconsequente de que você fazer o que quiser ou falar o que quiser. O Luffy é um personagem super interessante, mas eu gostaria das pessoas que forem ver a série da Netflix ou começar a assistir One Piece, prestarem bastante atenção nesse cara, que acontece até uma coisa que eu não vou falar, que ele se sacrifica pro Luffy sobreviver de uma forma ali. Presta bastante atenção nesse personagem, porque já me alertaram que ele vai ser super importante no futuro, de uma forma que ele vai se tornar um mestre maior ainda, né? Que a gente nem sabe a dimensão. Então eu queria sair do óbvio e trazer um personagem que, pra quem viu a série da Netflix, ele aparece muito pouco, né? Assim, ele tem pouco tempo de tela, mas é super importante, é um professor que o Luffy leva pra vida, e é o cara que deu o famoso chapéu pra ele, né? É o cara que deu o chapéu pro Luffy. Eu acho, assim, do pouco que eu assisti, tá? Olha eu falando de One Piece, gente. Quem diria, hein? Vocês mudaram, né, Thiago? O mundo dá voltas, hein, meu amigo? O Shanks, ele tem muito essa coisa, né, de mais de ser um mentor, né, do que exatamente um professor, mas ele tem uma coisa que a gente não falou ainda, especificamente. A gente já falou aqui de professores acadêmicos, técnicos, né, do cara que é o professor de maneira cultural, do cara que puxa para um lado ali mais do protetor, né, quase que adota ali o seu aprendiz, pupilo, enfim. Mas o Shanks, ele se difere nisso do que a gente falou, porque ele tem um outro método de mentoria, né, de ensinamento, que é você ensinar pelo exemplo. Porque em momento nenhum, teoricamente, até onde eu vi, né, ele chega pro Luffy e fala, olha, porque os piratas têm que ser assim, assado e tal. Não, tudo que o Luffy vai lembrando dele, tipo assim, o que o Shanks faria nessa situação? Né? Então Sim. Ele aprende pelo exemplo, cara. Isso é muito foda também. E o mais legal é que dá pra ver esse aprendizado no primeiro pro segundo episódio, porque você vê que no primeiro episódio o Luffy é todo aquele moleque, assim, inconsequente, do tipo, começa o primeiro episódio dele cravando a faca no olho, no próprio olho. E aí ele fica puto com o jeito que o Shanks é calmo. Tipo, os caras cagando na cabeça dele no bar e ele puto lá, você não vai fazer nada. E até o momento que o Shanks vai embora, o Luffy tá puto, tá do Sim. tipo, eu vou ser um pirata melhor que você. E aí você vê que futuramente ele digeriu tudo que o Shanks passou pra ele, mesmo não falando, mas com as ações dele, ele digeriu e absorveu um pouco daquilo, mesmo ainda sendo meio porra louca. Porque acho que a postura, Pedro, conta muito também. Né? Se você tem um professor antipático, um cara que tá muito zoado ali e tal, o cara pode até sacar muito, ele pode ter até uma didática boa, mas você não se conecta com ele. Sim. Às vezes você nem gosta de uma determinada matéria, todo mundo já passou por isso aqui na vida escolar ou acadêmica, de ter aquela matéria que tu não curte muito, mas tu tem um professor tão bacana que te passa um negócio tão legal, você, gostei, eu me interessei. Tu estuda, de repente, até pra não decepcionar o cara, tá ligado? Exato. Fala assim, cara, não, eu vou fazer o esforço aqui. E é legal também que esse grupo, eu esqueci o nome, é o grupo do Ruivo, né? O pessoal chama o bando do Ruivo, o bando dos piratas do Shanks, eu acho que chamam disso, tá? Fãs de One Piece, me corrijam aí. Ele mostra pro Luffy que ser pirata não necessariamente é você ser nesse universo, tá? Nesse universo. Ser pirata não é necessariamente você ser uma pessoa muito ruim, tá? Me lembra muito uma frase que eu gosto muito do Red Dead Redemption 2, que é no início do jogo, o Morgan, né, o seu personagem ali, tinha uma mulher que estava sendo atacada e tal, numa casa, se eu não me engano, mata o marido. Ela entra até pro seu bando, mata o marido dela e ela tá ali. E aí, quando você chega, ela vê que é um bando de pistoleiro, igual tinha o outro que tinha entrado na casa dela. E aí o Arthur Morgan fala pra ela, a frase dele, we are bad men, but we ain't them. Tipo assim, nós somos homens maus, mas a gente não é igual a esses caras aqui, que vão, tipo, sei lá, se te estuprar ou fazer qualquer coisa do tipo. Então, assim, é uma parada meio que o Luffy faz, assim, que, tipo, ele é um pirata, mas ele não é igual aqueles caras que estão ali pra matar e destruir e ser mal. É outra parada. A questão dele da pirataria ali que mostra na série, que você vai entendendo com o tempo, é uma questão muito mais de desbravar. Eu acho que o pirata ali é até um termo errado, assim, porque ele tá mais preocupado em ajudar as pessoas e conhecer
É claro que ele quer o tesouro, né? Que é o One Piece, ele quer esse tesouro. Ele é mais um revolucionário do que um pirata. Justamente, é isso que ele é. Ele é muito mais... Onde ele passa, ele vai fazendo uma... Tipo a Daenerys fazia, só que do jeito certo. Sabe? Tipo assim, ele vai fazendo tipo isso, né? E é muito legal acompanhar essa parada. Ótimo exemplo, ótima comparação. Inclusive, o Arthur Morgan entraria muito fácil nessa lista também. É um bom. O Red Dead Redemption 2 é basicamente uma aula pro John Marston, né? É, justamente. Cara, eu não joguei Red 2 ainda, mas o Red 1 tá no meu top jogos da vida, assim. Então, o Red 2 ele tá ali, e assim, tu vai, se você gosta tanto assim do Red 1, você vai se emocionar, com certeza. Gosto porque eu já comentei aqui, né, algumas vezes aqui, que esse universo western, né, essa coisa cowboy e tal, tanto que eu adoro música country, essa culinária sul dos Estados Unidos, Texana, né? Tex-Mex, eu adoro, assim, né? Eu sempre falo que Estados Unidos não é uma parada que tá muito na minha rota de viagem, assim, tipo, tô com uma grana aqui, eu vou viajar pelo mundo, sabe? Estados Unidos está lá embaixo na minha lista, mas se alguém fala assim, pô, toma aqui uma passagem pra tu ir, os caras vão, sei lá, vai pra Flórida, Miami, Nova York, foda-se, mano, eu quero fazer o caminho... Brisket, eu quero comer brisket, eu quero comer buffalo wing fazendo o caminho do ouro. Você quer comer um ensopado de urso no meio da floresta. Mano, foda-se, tá? Andar até a fronteira com o México, assim. Né? Legal. Pô, a cavalo, tocando a música que toca ainda quando tu atravessa lá. Pau no cu de Yankee, bicho. Eu vou subir. Mas esse universo western, eu sou muito apaixonado, assim, desde moleque por causa dos meus pais, né? Porque sempre alugava os famosos filmes de Bang Bang, né? Que a gente chamava na época. E pra mim é muito afetivo, né? Porque me lembra família, né? Essa coisa de... apesar de ser uma visão toda errada, né? Que a gente... Não, sim, romantizada, mas me remete uma fase muito boa da minha vida, que eu tava com a minha família toda unida ali, então... Eu aprendi a curtir esse tipo de coisa. Meu pai tem toda a coleção do John Wayne em casa. Porra, John Wayne, né? Então eu adoro, assim, cara. Inclusive, sempre que sai algum western novo, assim, eu paro pra ver, né? Nem sempre sai alguma coisa boa, mas os clássicos ainda são os clássicos. Mas, enfim, isso é história pra um outro dia, mas ótimo exemplo. Eu vou fechar essa rodada com um mestre, um sensei, tem que chamar ele de sensei, né? Sensei Lawrence, que eu tô falando aqui. Forte. Johnny Lawrence, cara, Cobra Kai, que, bicho, Cobra Kai quando saiu, né, que ele começou ali como um daqueles projetos de séries do YouTube, que não foi muito pra frente, né, quando o YouTube começou a ensaiar ali de querer ser uma produtora de séries e tal. Aí ela ficou um tempo meio ali que no limbo, né? Quase um negócio meio cult. E aí a Netflix comprou, assumiu, falou, não, a gente vai dar continuidade aqui. E um monte de gente, né? Falando, não, cara, você tem que ver Cobra Kai é maneiro e tal, não sei o que e tal. E eu admito que eu tava com um pouco de preconceito, sabe? Mas Cobra Kai, que vem lá do Karate Kid, né? Que, 1, 2, o 3 é legal, aí o 4 já foi zoado, né, que é com aquela mina lá e o Pet Morita, coitado. Aí teve o Karate Kid novo, né, com o Jack Chan e o filho do Will Smith, que eu falei, é até legalzinho, remete algumas coisas, mas não sei, acho que já deu. Aí vai, o cara do Cobra Kai, bicho, deve ser uma merda isso, e como eu estava errado, Cobra Kai é maravilhoso, divertidíssimo, o Johnny Lawrence é um personagem fantástico, assim. Eu vejo, lógico que todo mundo tem, né, direito à sua opinião, mas todo mundo que começa a assistir, todo mundo não, algumas pessoas que começam a assistir Cobra Kai geralmente tem uma opinião muito semelhante a quem começa a assistir o The Office, sabe? Que olha lá pro Michael Scott e fala, bicho, como é que você pode gostar dessa série? O cara é chauvinista, o cara é um machista escroto, sabe? É até meio racista em alguns pontos e tal. Mas o cara, ele é uma caricatura. E o Johnny Lawrence, ele é uma caricatura do meio redneck, ao mesmo tempo meio essa coisa
que essa galera Red Pill tem idealizada, né? Do Shed, do macho alfa ali, o cara durão, que não chora e tal, não sei o quê. Mas em alguns momentos, nem o Johnny entende isso. E aí, quando você vai vendo a história dele, você entende por que ele se transformou daquilo ali, a criação dele em casa, como é que foi. Né? Quando ele teve péssimos mestres, né? Exato. Essa é a parada. Dentro de casa, né? Quando ele entra lá pro Cobra Kai, a maneira como ele foi ensinado, de uma maneira escrota, né? E como aquilo se reflete. Então, o Johnny ele tem que se desconstruir, mas ele tem a personalidade dele, ele não deixa de ser o que ele é o cara meio grosseiro ainda, meio, sabe, teimoso, meio grosso, mas ele não é uma pessoa ruim, e é o jeito dele. E isso ele tenta passar para os alunos, e ele aprende com os alunos também, né? E é divertido, porque ao mesmo tempo que é profundo em alguns momentos, né, que os alunos passam por algumas barras, né, lance de bullying, né, a forma como ele trata o bullying, do jeito dele, e drogas, e violência, e como ele começa a se envolver com a vida de alguns alunos, né, que tem treta com pai, com mãe, não sei o que, ele vai tentando acolher de alguma maneira com aquele jeito dele, e aos poucos ele vai sendo um grande mestre, e a molecada vai respeitando ele por causa disso, mesmo com o jeitão dele, sabe? Ao ponto que ele e o Daniel, em um determinado momento, eles vão se conhecendo assim, a gente nunca vai concordar 100% com tudo, mas eu consigo te respeitar como um adversário, como um rival, e não como um inimigo. E a molecada absorve isso também, em um determinado momento. Né? Hoje eu tô falando isso já, a série um pouco mais adiantada. E, porra, como essa mensagem, né, já que o João falou agora, eu vou citar também, para esse mundo zoado que a gente está vivendo hoje, cara, é importante. Sabe, que onde as pessoas acham que você pode ter até uma rivalidade, você pode discordar. Óbvio, né, que algumas opiniões, infelizmente, assim, não é nem questão de opinião, mas em grande parte, na grande parte das vezes, a discussão extrapola, né? E aí você parte de uma ofensa, você passa a não discutir mais a ideia e passa a discutir quem está emitindo aquela ideia, né, por uma falta de argumento, enfim, já estou divagando um pouco. Mas como que um personagem desse, né, que começa pequenininho, sabe, o cara que foi o vilãozinho lá do primeiro filme, 30 anos atrás, cara, como ele se desenvolveu, se transformou num personagem foda, num sensei, né, Sensei Johnny e tal, e o exemplo que ele passa para essa molecada, porque ele é toda a desconstrução do que o Pet Morita, né? Do que foi passado pra gente lá do Sr. Miyagi, do Daniel, né? Da coisa, do sensei clichê que a gente falou, tem que ser bonzinho e tal. Não, cara. Você pode passar o mesmo ensinamento de diversas maneiras, né? Porque a vida é diferente pra cada um, cara. Então, eu acho assim fantástico, cara. Cobra Kai é uma série que me ganhou muito, não é inovadora nem nada disso, mas ela passa mensagens, principalmente pra quem tem alguma ligação com artes marciais, já praticou, entende um pouco, né, do valor da disciplina nas artes marciais. Cobra Kai é uma diversão fantástica, assim, cara. E que personagem. Vocês já viram, vocês estão em dia, não assistiram ainda. Não viu Cobra Kai? Eu lembro de você, no começo da pandemia, a gente entrava no Discord só pra ficar falando bosta e beber. Aí você falava, cara, assiste Cobra Kai, é muito foda. E eu te falei nessa, ainda, cara. Eu te falei nessa, mano. Assisti. Eu só não assisti a última temporada ainda. Mas essa parada do Cobra Kai, né, cara? Eu lembro... Assim, é legal que você trouxe, a gente fugiu do óbvio aqui de novo, né? Que seria muito mais óbvio você falar do Sr. Miyagi, né? Sim. Mas, pô, tudo que já tem pra ser dito dele, acho que já foi dito, né? E você trouxe essa renovação, que é de um cara que foi mal ensinado a vida toda, e ele acaba, por si só, né, se tornando um mestre bacana, mas ele tem uma jornada, né? Ele não começa como um bom mestre. Então, você acompanha a jornada desse personagem. É engraçado que, se você olhar legal, assim, depois de Cobra Kai, quem começou essa parada, o primeiro lugar que eu vi, eu sei que já tinha essas teorias em fórum, em Reddit,
Mas eu lembro na série do How I Met Your Mother, tem qual é o nome? É Barney? Acho que é o Barney, que eu acho que é o Barney, cara, que é o personagem que é o lourinho. Não sei, que eu não assisto. Enfim, tá. A primeiro lugar que eu vi alguém falando a teoria que o Daniel estava errado desde o início foi nessa série, é esse personagem. Se eu não me engano, é o Barney, sim. E, inclusive, o ator, como é que é o nome do ator? Que faz o cara do Cobra Kai? Esqueci agora. Qual deles? O protagonista, que cara que tu falou, esqueci o nome dele agora completamente, do personagem do ator. O William Zabka faz o Johnny Lawrence. Isso, é o Johnny Lawrence, então. Ralph Michael faz o Daniel LaRusso. Então, o Johnny Lawrence, o ator, né? Ele aparece, inclusive, na série do How I Met Your Mother, que eles chamam ele pra uma festa. E aí tem um episódio que discute isso, que destrincha desde o início o primeiro filme de Karate Kid, mostrando o lado dele, falando assim, cara, tu tava lá, tu tinha um mestre bosta, tua casa era uma merda, chega um maluco do nada na tua cidade, rouba tua mina, te mete a porrada, tá ligado? Ganha o campeonato. E aí eles têm argumentos melhores do que eu tô usando aqui agora, porque eu não tô lembrando. E aí a Cobra Kai meio que é baseado nessa... eles tiveram a ideia de fazer essa série baseado nessa discussão em fórum, que teve alguém na internet que viu o filme e foi destrinchando, falando assim, olha o que acontece nessa cena aqui, e não sei o que, tal. Então, assim, porque no primeiro filme fica muito dicotômico, né? O Daniel San é o bonzinho, que tem o mestre bonzinho, esse moleque aqui é mal, porque ele tá vestido de kimono preto. Uhum. E aí a série vem pra trazer esse lado dele e mostra isso logo no início, falando, cara, tu chegou aqui, tu destruiu minha vida, moleque. Tu tirou tudo de mim, tá ligado? Tudo que eu tinha. Não, tem um episódio, João, quando eles fazem o reencontro, né, do Johnny, do Daniel com a menina que eles namoraram e tal. Eles vão contando, cada um conta o seu lado. Um episódio muito legal. Ele acha ela no Facebook, moleque. Ele acha ela no Facebook. Sim, ensinam ele a usar. É muito legal porque eles brincam com isso, né? Tipo, olha e tal. E aí meio que um começa a entender o outro e tal. Uhum. Mas é isso, cara. Cobra Kai é um achado, bicho. Vale a pena assistir bastante, assim. Vale a pena. Assistirei. Não, assim, eu vou falar sério, a primeira temporada vale muito a pena. Se tu curtir, continua. Se você não curtir, para, porque vai ser aquilo ali, tá ligado? O primeiro episódio já te ganha. É sessão da tarde. Sessão da tarde total mesmo. O Johnny é muito fudido, cara. O começo dele é muito fudido ali. Não tem como esperar muita coisa vindo de Karate Kid, né? Porque Karate Kid, na verdade, nunca foi um puta filme, né? Ele só é cult. Cult, assim... faz parte da geração, né? Acho que ele é um retrato da geração dele, né? Sim. Então, vale... Mas Cobra Kai é melhor que Karate Kid. Essa é a parada. É melhor. Vamos lá, mais uma rodada aqui. Vamos para a nossa última rodada? E Pedro, você, cara, mais um personagem aí. Eu vou fazer uma ligação com a sua indicação, né? O seu professor, mais ou menos... Porque o professor que eu vou falar é de um filme de 1986. É um ano mais velho que eu, esse filme. É um cara chamado Willie Brown, do filme Crossroads. Que o personagem principal é o Gianni Martoni, interpretado pelo Ralph Macchio. Daniel San. Sim. Né? Isso aí. E nesse filme, o Willie Brown, o Daniel San, né? Eu vou falar assim que é mais fácil. Todo mundo vai entender. Ele é um aprendiz de violão clássico. Ele tá num conservatório lá, fazendo as aulas, só que ele sempre termina fazendo um negocinho de blues, assim. É bem bestinho, assim, esses pedaços. E o professor fica puto e tal, e ele vai atrás de conseguir alguém que vai ensinar ele. E, no caso, ele vai para esse Willie Brown, que era um parça do Robert Johnson, que é aquele violonista de blues americano que diziam na época que ele fez um pacto com o diabo numa encruzilhada para conseguir tocar bem. Que meio que é daí que sai todo o preconceito, né, com o blues, tal, do tipo, como um negro pode tocar tão bem, assim, pacto com o diabo. Então, obviamente, como todo professor bom, ele fala, eu tava com o Robert Johnson, a gente vai junto fazer um pacto com o diabo enquanto eu te ensino que eu sei de blues. E o filme é uma jornada para eles irem fazer esse pacto, para ele conseguir tocar bem blues, fora tudo que o Willie Brown ensina para ele, culminando num maravilhoso duelo de guitarra de Daniel San contra Steve Vai.
Então, os ensinamentos dele são maravilhosos por causa disso, porque todo professor seu vai ensinar a teoria que sabe, mas nem todo professor vai te levar pro diabo. Não, e legal desse filme é que o Daniel San, ele teve que aprender mesmo, tá ligado? A parada, tipo... Mais ou menos. É? Será que é um boato, isso? É boato, porque... Nossa, cai na fake news aí. O próprio Steve Vai, que gravou os trechos de guitarra que ele toca, o que ele teve que fazer é simular mais ou menos nas partes do braço, como se ele estivesse tocando. Jurava que eu não sabia disso. Meu pai falou esse fake... Pai, você que falou pra mim. Essa fake news aí. Eu vou dizer que eu não vi esse filme, então não posso opinar, né? Não vou te culpar, né? Porque é bem underground. Eu vi que tem o Steve Vai... Então, parabéns pela indicação. Forte. Mas eu vou fazer um outro comentário aqui, né? Que eu sei que você, Pedro, é músico. Então, já que você falou desse filme que eu não conheço, eu vou falar de outro filme um pouco mais recente, que tem um professor de música. Puta, sei qual que é. E eu queria saber a sua opinião. Cara. Eu queria saber a sua opinião. Se vale a pena você ser um músico foda tendo o J.K. Simmons ali em Whiplash, a vontade de enfiar a baqueta na traqueia dele ali, cara. Vale a pena você assim, sacrificar daquele jeito? Aquilo... Vamos lá, J.K. Simmons... J.K. Simmons é maravilhoso como si só, é um puta ator que eu amo. Sim. Ele lá... Assim, ele faz você sentir ódio. Que personagem complexo pra caralho, né? Pra caralho, só que o que eu não gosto desse filme muito, assim, é meio aquele teor do tipo romantizar um professor tóxico pra caralho, sabe? Que mas no final ele é romantizado? Tu acha que ele é romantizado? Eu acho que é um pouco, cara. Alguns momentos romantiza e em outros momentos mostra da maneira correta. Ele flerta, eu acho que ele flerta com uma romantização. Mas só flerta, eu não acho que romantiza tanto, não. Se fosse comigo, o primeiro prato que voou na minha direção volta com mais força, cara. Isso eu não tô duvidando que você faria isso, mas assim, é foda quando você tá num ambiente onde tu acha que aquilo ali é a tua chance e aquela pessoa tem um poder muito grande sobre você. Eu tô me colocando no lugar do moleque, né? Eu hoje, com 33 anos, família formada, igual você. Eu não vou aturar porra nenhuma de um cara desse. Mas assim, você pensa num moleque daquela idade, de repente eu aturaria, não sei, tá ligado? Mas é um filme muito bom, é um personagem muito complexo, eu pensei em colocar ele na minha lista, só que eu acabei não colocando e tal, porque como a gente tava meio nessa parada de cultura pop, né, acho que distou um pouco, porque não é um filme que tá meio que acaba sendo cultura pop de alguma forma, mas eu pensei mais nessa parte de quadrinho, games, etc. Mas é um excelente exemplo de professor que é muito bom no que faz, que cobra beirando a perfeição do aluno, só que faz isso das maneiras piores possíveis, inclusive agressões físicas e verbais, de todas as formas, né? Eu acho que esse filme não passou muito pela minha cabeça, porque quando eu penso em professor, eu penso em alguém que traz alguma coisa boa pra nossa vida. Ué, se você for pensar só do ponto de vista técnico, ele transformou o moleque na parada... Uma máquina, mas é aquilo, tipo, vale a pena, sabe? Talvez o cara que se torna um músico foda, sabe? Brilha, mas o cara vai ficar tão fudido que daqui, uns anos enche a cara de droga e morre afogado no próprio vômito. Sim, e vai achar que aquilo é normal, né? Ele vai achar que aquilo ali é normal. E vai reproduzir aquela merda. Aquilo. Né? Pro professor chegar num ponto de ser tão cuzão do moleque sair de um acidente de carro quase fatal, correndo com as baquetas, pra apresentação que ele tava atrasado. Pois é. Cara... Não, e tem muito disso, né, que você citou, os caras me tacam um prato e tal. Às vezes, de novo, não duvido que você faça, mas geralmente quando os caras entram para essas instituições, assim, tem essa galera muito renomada, muito fora da caixinha, sabe? Eu não sou grosso, tenho personalidade, né? Aquele velho papinho. Isso acontece muito, se você ouvir relatos, assim, hoje em dia nem tanto, né, mas para muitas pessoas da área de gastronomia, cara, isso era normal. Cara, o Gordon Ramsay, o pessoal fala que o Gordon Ramsay jogar prato na cara, entendeu? Jogar molho quente no pé, assim, isso tá um lixo, refaz e tal, não sei o que. Pô, mas eu tô com fulano, sabe? Eu tô na cozinha de fulano. Então eu aguento esta merda porque eu tô aprendendo. Então é um relacionamento tóxico com o próprio aprendizado, né? Porque você se submete a situações de merda pra estar ali, né?
Principalmente culinária e música são lugares que eu acho que a toxicidade do ensinamento é romantizada, sabe? Que é tipo, olha o Gordon Ramsay, que dizem que é o maior cara. Um astro, né? E é um astro aí. Um astro, velho. E ele ficou famoso justamente por causa dos esporros completamente loucos que ele dava na galera, né? Exatamente. Muito bem. Viu? Melhorei seu exemplo, hein, Pedro? Pô, valeu mesmo. Pior que melhorou mesmo, porque eu tinha pego esse que você me chamou 10 minutos antes de começar a gravar. Mas foi um excelente exemplo, cara. Pra galera, procure esse filme pra assistir aí que... Tem que ser na emoção. João, você, cara. Então, antes que a galera comece a tacar pedra na gente aqui, você vai dar um espacinho pra menções honrosas, né? Porque Posso dar. Só pra citar nomes, que eu sei que vai ter alguém falando assim nos comentários. Não citaram fulano, não citaram ciclano. Inclusive, já fica o convite aqui que você sempre faz, né? Nos comentários aí, deixe sua lista, por favor. A gente vai querer ver. A gente pode fazer uma parte 2, isso aqui rende muito. Eu vou trazer um cara que, assim, aqui é uma questão muito pessoal, tem diversos problemas hoje em dia com essa obra, mas é uma parada que eu curti na minha adolescência, pré-adolescência e adolescência. E eu gosto muito, apesar dos problemas da autora, tá? Eu vou trazer o Dumbledore, que é um professor que, literalmente professor, né? De uma escola de magia, pra você que não conhece Harry Potter aí. E eu gosto muito desse personagem porque ele tem várias camadas que não são mostradas nos livros de forma tão clara, mas que depois foram desabrochando, né? E quando você começa mais velho a entender mais as coisas e vai ler, se você reler Harry Potter, primeiro você vai achar um montão de problema, é isso que vai acontecer, um montão de situação ali que você vai falar, putz, isso aqui rolou mesmo, como é que eu não percebi isso na época? Mas enfim, eu vou botar tudo isso de lado, tá, Thiago? Vou botar tudo isso de lado e eu vou analisar com o gosto, com o carinho que eu tenho pelo personagem e pela história que eu vivi, tanto da minha esposa também sempre gostar, as minhas filhas gostam, e foi uma coisa que eu não apresentei pra elas descobriram na Netflix e elas curtiram, então, só pra deixar tudo isso de lado, eu sei que existe todos os problemas com a autora, todo mundo sabe disso, eu não concordo com nada que ela faz, eu sei que ela ainda ganha dinheiro com essas paradas, então, quando você compra um jogo do Harry Potter que nem eu comprei, eu sei que eu dei dinheiro pra uma pessoa que hoje em dia se tornou uma pessoa terrível, talvez sempre fosse, vou botar isso de lado, vou falar do personagem. Eu gosto do Dumbledore porque ele tem ali uma missão que é muito complicada e apesar dele ser considerado o bruxo mais poderoso do mundo, ele falha em diversos momentos com Harry Potter. Ele é um professor que está ali cuidando dele, só que diversas vezes durante a obra ele coloca tarefas, coloca responsabilidades ali no Harry na turminha dele para fazer, que assim, é uma questão que beira o abuso, assim, sabe? E isso, porra, o Harry Potter paga o preço disso em toda a jornada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do livro Cálice de Fogo, né? Que sai o nome do Harry Potter ali, e aí tem uma desculpa muito, muito rasa ali, que diz, essa é uma lei muito antiga, a gente não pode quebrar essa lei, e ela até dá um embasamento ali no porquê que o Harry é obrigado a participar. Mas, meu irmão, você tá com o ministro da magia, você tem um poder enorme, o Dumbledore é um dos caras mais... Se ele fala que não vai, cancela o torneio e não vai, sabe? Assim, são questões que ele bota o Harry nessa situação literalmente como isca, depois você vai saber isso lá na frente, né? Então, assim, ele é um personagem que, por mais que seja ali um cara que... Enfim, que gosta muito, é quase uma figura paterna com o Harry, ele comete vários erros e excessos ao longo do livro. Então eu acho ele um personagem muito complexo e interessante, né? E depois lá na frente você vai saber que ele era apaixonado por um bruxo do mar, que era o Grindelwald. Então eu gosto muito do Dumbledore e até hoje eu me emociono na cena que ele morre, tá ligado? Que eu fico, que ele tinha um plano todo armado ali, que ele sabia que ele ia ter que morrer e tal. Então, sim, eu acho, como exemplo de professor, eu acho ele muito bacana, porque ele dá esse exemplo de um cara que é super sábio, super poderoso, mas que comete diversos erros ao longo da jornada dele no livro. Não sei se vocês leram, não sei se vocês já assistiram, se gostam. Eu assisti todos. Harry Potter, eu assisti os filmes mais de uma vez, já li os livros, reli, gosto muito também. Não, eu entendo todas as ressalvas que você fez, João, fica tranquilo, né? Eu ainda acho que Harry Potter, a obra é maior do que a autora. Pois é. Né? Inclusive, por isso eu piratei em tudo. É isso aí. Pela importância que teve
no incentivo, na abertura, né, na criação do hábito de muitos leitores da geração dela. Exatamente. Eu acho que só por isso Harry Potter já vale muito, sabe? Eu acho que tem coisas esquisitas, mas tem mensagens muito legais também. A gente falou sobre bullying aqui. Eu acho que o Harry Potter é um dos temas que ele trabalha bem. Um dos maiores heróis ali do Harry Potter, se você for colocar, é o Neville Longbottom, né? Que teve a família torturada. Sim. É engraçado, sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que nem nem vou citar o nome dela, nem a autora entende o que ela escreveu. Que é uma luta contra o fascismo, tem muitos problemas ali, mas ela não entende o que ela escreveu, cara. Tá quando você vê a própria questão política, né? Que o pessoal fala, você quer botar político e tal, não sei o quê. Cara, tem muita coisa de racismo em fake news, cara. Harry tem fake Potter. News quando fake news, tem quando surge o Voldemort de novo, os jornais, a galera fica negando, né? Tipo, negacionismo mesmo. O Ministério da Magia falando, Voldemort não voltou, isso aí que aí tentam fazer o Harry e o Dumbledore de maluco, né? Sim. Se alertando. Ele voltou, viu e matou o cara. Não, eles estão malucos, não sei o que. Então, tava tudo ali, né? Parece que ela escreveu uma parada que ela mesma não acredita hoje, né? Não, se você vê, né, o próprio Dumbledore, né, já que a gente tá falando dele, quando ele cai, né, que colocam aquela outra mulher lá, a mulher é puta reacionária, sabe? Se esconde atrás dessa cortina de conservadorismo, né? Da moral e dos bens costumes dos alunos ali. E a mulher é uma filha da puta, sabe? Tá tramando por trás dos panos ali e tal. Tá usando um discurso moral, que é o que o Dumbledore não faz, sabe? Ele vai poder esconder as merda dela, as sujeiras e tal. Então acho que Harry Potter é uma obra muito importante. A gente pode citar sempre aqui, não tem problema nenhum. E o Dumbledore, eu concordo contigo, mas o Dumbledore, ele é uma figura, né, que a gente ainda não citou aqui, talvez com o Xavier, que ele é uma figura maior do que o cargo. Porque o Dumbledore, além de professor, ele gere uma instituição. É como se ele fosse um reitor. É o diretor, digamos né? Assim, né? Reitor, ele é reitor, né? Mais parecido com o reitor mesmo. Sim, então você tá envolvido com as questões letivas, digamos assim, não sei se seria o termo, ali ensinando e tal, mas tem toda a função de gestão e tal, e no caso do Dumbledore, tem a questão política, né? Que inclusive talvez eu seja uma das poucas pessoas no mundo que goste, né, de Harry Potter sem Harry Potter, que é Animais Fantásticos, que eu acho que trabalha... A gente tem um podcast aqui na casa, né? Quem se interessar aí, eu e o Marcelo, a gente gravou um podcast aqui sobre Animais Fantásticos, e a forma política que eles tratam ali, cara, é fantástica, assim. Mas é a única coisa boa, tá? É a única coisa boa. Sim, sim. Mas visual e tal, mas eu acho bem ruimzinho mesmo. Eu entendo, eu aceito as críticas que as pessoas fazem e tal, mas eu ainda acho que merecia ser um pouco... Acho que talvez daqui uns tempos, sabe? Eu acho vai que amadurecer bem, será? Vai, eu acho que vai. Legal, tomara. Acho que vai. Assim como aconteceu com... As prequels de Star Wars? Tipo, as prequels de Star Wars? Não. Assim como aconteceu com Jogos Vorazes. Legal. Que na época... Teve mais um filminho, né, de distopia infanto-juvenil e tal. E aí, quando você olha o mundo hoje, você olha Jogos Vorazes, você fala assim, caralho. Não, sabe? É legal mesmo. Aquela parte, rapidinho, aquela parte da Katniss, quando ela entende que ela tem que usar as mídias sociais, né? Os vídeos, pra poder fazer propaganda. Isso aí, meu irmão. A gente viu isso nas últimas eleições. Entendeu? A divisão de castas, né? Como ele divide ali os operários e tal. Cara, é loucura. Mas enfim, o tema não é esse. Foda-se, Jogos Vorazes. Mas o Dumbledore, ele é um bom personagem, é um personagem complexo, né? E eu acho que ele força muitos espectadores a saírem sempre da avaliação maniqueísta de um personagem, né? De você pegar o cara e falar assim, não, fulano é bonzinho, fulano é o vilão, né? Ah, mas ele fez isso, né? Ele foi o herói, mas ele, deixou fulano morrer e tal. Deixou, cara. O personagem é um pouquinho mais complexo do que a gente
sabe? Do que a gente aprendeu com Star Wars. A gente tem um bem mais forte disso aí com o Snape, né? É um dos melhores personagens. Também, que também é um professor. Ele é um professor. Minerva, todos eles, mas o Snape é um dos melhores personagens. Todas as coisas ruins que ele faz é sempre com uma base, né? Do tipo, muita coisa que o Dumbledore fez ele fazer, muita coisa de ódio que ele carregava lá de trás, principalmente em relação ao Harry Potter por causa da mãe dele e tal. Não, excelente exemplo. O Snape é um agente triplo, né, cara? O cara que mais se sacrificou aí nesse rolê todo depois do Harry Potter é ele, cara. Ele que mais teve a vida toda destruída por causa dele. Estava certo. Ele é um professor de verdade da vida real no Brasil, né? Ele trabalha, só se fode e sai sem nada. Pode crer. Meninos, eu vou para minha última indicação aqui. Eu mudei, né? Então eu vou puxar um outro personagem, que é o personagem que ele se torna um professor, porque ele teve ótimos professores. Então ele não é um professor, mas a vida faz com que ele seja um mestre, um mentor, que é o Rocky Balboa. Cara, se você pega, né, os filmes do Rocky ali, começa com o Mickey, né, o Mickey ensinando ele, tal, Rocky, tal, não sei o que, aquele jeitão, e aí mais tarde ele vai aprendendo com outras pessoas, o próprio Apollo ensina muita coisa para ele, então é uma rivalidade que se transforma numa amizade. E quando ele tem que passar aquilo pro Adonis, né, Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do filme. Creed? O Creed. Creed 1, cara, é fantástico, assim, porque o Rocky, ele não quer ser professor, né, e eu estou ignorando o Rocky 5 aqui, esse filme nunca existiu, mas ele não quer ser um professor. O Adonis aparece na porta dele, não, tio, pá, não sei o que, me ensina aqui e tal. E o Rocky, ele tá meio reticente, né? Não, eu não quero essa vida, pô, seu pai e tal, não sei o que e tal. Mas ele, né, ele se sente próximo daquele moleque ali de uma maneira, até pelo relacionamento dele com o filho, né? Que ele não tem um bom relacionamento com o filho, então ele meio que se apega ali e tal. E ele tem os métodos dele de ensino, né? Que é o que ele aprendeu na franquia Rocky. É crossfit selvagem, né, cara? Dar soco em pedra, de empurrar árvore. Treinamento super campeões, né? Entendeu? Bota uma musiquinha de fundo, né? Que todo Rocky tinha a cena do treinamento videoclipe, né? Sim. Com a música de fundo, o cara fazendo ali as sequências e tal. E ele leva isso pro Creed também, né? Inclusive eu sinto falta disso, tá? Nos filmes. Eu sinto também, eu gosto. Tem um momento dos filmes dos anos 80 em que o filme parava e virava um videoclipe. É muito legal. Tem isso no Scarface, que é ele comprando as coisas com a esposa e tal. Mad Max. Tinha que voltar isso aí. Tinha que voltar. Legal, eu gosto. O Team America fez uma zoeira com isso, que tem um momento da montagem, que eles têm uma música que é sobre montagem, que agora chegou o momento de colocar colagens da evolução do personagem e tal. Esse é muito bom, Team America, é bom demais. E o Rocky, ele tem aquela coisa que ele tá ensinando, né? Inclusive tem uma cena que eu dou muita risada, assim, que o Adonis chega pra ele, quando ele começa a convencer ele, né, a ajudar em alguma coisa, o Rocky pega uma folha, assim, e escreve, né, não, você faz tal coisa, não sei o que, pá. Aí entrega pro Adonis, o Adonis vai tirar uma foto e devolve o papel, né? Aí o Rocky, mas você não vai levar o papel? Aí ele, não, já tirei uma foto aqui. Aí o Rocky, mas e se você perder o celular? Ele, não, mas tá na nuvem. Você vai correndo, né, treinando. Aí o Rocky olha pro céu, ele, mas que nuvem, né? Tipo, é encontro de gerações. Ele tá fora da geração dele. É muito legal, o personagem é muito legal, Rocky Balboa. Então, você vê, né, o cara que a gente assistiu todos esses anos sendo construído se torna o mestre, se torna o professor, e no final do Creed 2, quando ele não sobe no ringue, né, pra fazer a festa ali e tal, e o Adonis chama ele e fala assim, sobe, Rocky. E o Rocky vira pra ele e fala assim, não, agora é você, essa passou é a sua história. Bastão, né? Passou o bastão, então é o professor, é o mentor, né, é o tiozão ali, meio que um padrinho pra ele. Cara, é fenomenal assim como eles conseguiram dar uma sobrevida pra um personagem
que E fazer exatamente uma passagem de bastão poucas vezes vista no cinema, né? De você Sim, realmente... boa. Porque daqui pra frente eu vou continuar acompanhando o Creed. Porra, Sim. entendeu? E não precisa mais o Rock estar lá, né? E isso é difícil. E essa cena dele não subir, isso é uma metáfora, né? Tipo assim, Sim. ó, é o Sly falando, ó, meu momento aqui acabou com esse personagem e tal. Muito legal. E ele é um personagem que eu gosto muito, tem todo aquele discurso do Rock, ele falando, você cabia aqui na minha mão. Enfim, tudo isso, mas tem uns detalhes dele que eu acho muito legal. Eu não lembro em qual filme é. Eu acho que é inclusive no primeiro Creed, não vou lembrar. Que ele vai na casa da moça lá e tal, e aí ele vê que a lâmpada da moça tava falhando, da porta da casa. Ele fala, pô, tua lâmpada tá falhando. E aí depois, quando ele volta lá, ele vê que ela não consertou, depois ele volta e traz uma lâmpada e troca, sabe? São pequenos detalhes que mostram que o cara, é coisa de coroa mesmo, ele ficou preocupado com a iluminação da parada, ele viu que a pessoa não consertou, ele falou, cara, eu vou comprar a porra da lâmpada, vou trocar. Mas é um gesto de carinho, assim, sabe? É um personagem muito... que tem esses detalhezinhos, assim, quando... Tem filme do Rock ruim? Tem, você citou e tal. Tem toda aquela questão dos jogos antigos de ser uma propaganda norte-americana dele batendo lá no soviético, dando porrada, tudo bem, mas assim... você tem que olhar com um olhar anacrônico, né? Sim, da parada, sim, entendeu? Lógico. O filme é muito bom, a franquia é muito boa. Tirando esquece. Aí agora o Pedro vai falar que também não assistiu nenhum Rock, nenhum... Cara, eu assisti. Creed eu não assisti ainda, nenhum. Mas Rock eu assisti muito tempo já, assim, praticamente todos. Acho que eu só não vi o Rock Balboa. Mas o que eu mais... o que eu mais gosto... Seria o 6. É o 6. O que eu mais gosto de Rock é que praticamente todo filme tem um ensinamento, né? Sim. Todos eles têm um momento professor. E isso é legal, porque nessa questão do Creed, dele não querer subir, que vocês falaram, o legal é que é um momento também de professor que também muitas vezes não é mostrado, que é quando termina o ensinamento. Que o que o professor tinha para fazer acabou, agora voa com as suas asas, é o momento da sua formatura, você é uma nova... tudo que eu tinha para ensinar já foi ensinado, agora você que toma teu rumo, você que vai virar o novo professor das próximas gerações. E isso eu acho que é um momento legal no filme, porque, querendo ou não, o momento tem que acabar, né? Tem que não ter Stallone mais na... Sim. O Rock tem que virar um legado. E não recorreram à saída fácil, que seria matar o personagem, né? Porque, sem querer dar spoiler, mas no Creed 1 ele tá doente. Ele tem um câncer. Então eu comecei a assistir o filme, eu tava até com a minha mulher, eu falei, cara, vai morrer. Época, né? Eu falei, eu não acredito que eles vão fazer isso comigo. Eles vão matar o Rock na minha frente? Não. Para esse filme agora. Eu também achei que ia morrer. Mas não, eles, enfim, né? Deu a volta e tal. Então, igual fizeram com o Dumbledore, né? Não, pelo amor mataram de o Han Solo, estão matando todo mundo aí, né? Mata o Obi-Wan, mata o Han Solo, mata o Luke, mata o Yoda. Mata todo mundo, tá morrendo. Star Wars gosta de matar professor, tá parecendo... Sim. Mas no Star Wars tem uma roubadinha, né? Que eles morrem, mas eles viram... mas vira holograma. Vira holograma. Vira Beetlejuice. Vira aí, né? A inteligência artificial. Inclusive Star Wars, né? A gente nem puxou aqui, haveriam vários exemplos tá ali. Aqui a menção honrosa do... A gente tem que falar do Yoda, né? A menção honrosa. Então... Tá aqui, né? Só para deixar aí mais um alto jabá, né? O Zoneando 321, a gente falou de Creed, os 3 filmes, então se você gosta de Creed, dá uma ouvida lá que ficou um programa também muito bacana. Meninos, rodada bônus aqui então, menções honrosas, não precisa aprofundar muito não, só puxa os nomes aí. O que vocês acham que é bacana? João, vai lá você, o que tem na sua lista aí? Só pra gente não ter problema. Gente... Mestre Yoda, óbvio, assim, eu tentei fugir do óbvio, a gente falar do Yoda, gente, são 40, 50 anos falando, tá ali, todo mundo já sabe o que é. Professor Girafales, excelente professor. Fantástico. Todos tivemos aulas aí na hora do almoço com ele por muitos anos. Eu coloquei aqui o Pai Mei, que é o que eu gosto também bastante. Pai Mei, verdade. Um excelente mestre que no final ele recebe o que merece. E o Mestre Miyagi, né, que... Eu poderia botar vários outros aqui, a gente pode até fazer ano que vem uma outra edição, vai ser super legal. Vamos. Mas convidando novamente a galera aí, deixa a sua lista que eu vou ficar de olho, que eu quero ver o que eu esqueci. Provavelmente a gente esqueceu alguém muito importante, então alguém vai falar. Então eu vou ficar de olho aí. Muito bom. Pedro? Cara, é muito cedo pra falar de Castlevania Noturno? Não, pode falar. Não. Então,
Um professor que eu acho que ficou legal, que não precisava ser, mas o pessoal que escreve Castlevania gosta de tirar leite de pedra da melhor maneira possível, é o Just Belmont. Que ele, canonicamente, é o avô do Richter Belmont. E no momento que o Richter está passando pelo momento ruim, ele meio que ensina que a pior coisa que você pode ter é não ter nada a perder. Que ele começa a contar a história do tipo, eu tinha minha esposa, Lydia, eu tinha meu melhor amigo, Maxim, os dois morreram na minha frente, eu não sabia o que fazer, e nesse momento minha magia foi embora. E o Richter só pensando, minha mãe morreu, inclusive eu gostei pra caramba que eles colocaram o Rocks pra matar a mãe dele, e era tudo isso que ele tinha na cabeça, e no momento que ele precisava, ele pensou, minha mãe morreu, mas eu ainda tenho a Maria para voltar, eu ainda tenho a mãe da Maria, eu ainda tenho a minha futura namorada, a Annette, e ensinando questões da vida, né? Porque enquanto você tem alguma coisa a perder, a vida vale a pena, né? Sim, legal, com certeza. Legal. Não, cara, Castlevania é foda, né? Inclusive, a gente vai falar sobre ela aqui no futuro, né? Sobre essa nova fase aí, porque nós já temos programa sobre Castlevania. Exatamente, a gente gravou aqui. Nós temos 2 programas sobre Castlevania. Eu tô olhando aqui, o 84. Olha só, eu nem gosto de recomendar programa, velho. Mas a gente falou dos jogos. Legal. No Castlevania 84 e no Castlevania, no Zoneando 84 e no Zoneando 254 a gente falou sobre a série da Netflix. Excelente. Né? Eu, Tibi, Cadu e Pedro Tanich. Foi a última vez que o Pedro participou com a gente. Foi lá verdade. Deixa eu ver aqui, ó. A data do podcast. Cadê? Quando é que foi que eu lancei esse programa? Há uns 2 anos já, né? 18 de junho de 2021, cara. Legal. Era um mundo bem diferente. Inclusive, a gente botou pra assistir as cenas enquanto a gente tava gravando. A gente tava viajando aqui, né? Foi muito legal esse programa. Fazer um jabazinho, inclusive, pro meu canal no YouTube. Depois eu vou te mandar pra tu botar na descrição. Que é meu canal, tem um canal de esporte eletrônico, claro, e tem outro canal que eu falo das coisas que eu gosto. É só meu nome, João Vinícius. E eu fiz um vídeo falando de 3 jogos que eu levaria pra uma ilha deserta. Tipo assim, eu tenho que jogar pro resto da vida. Eu botei Castlevania Symphony of the Night, porque o fator replay desse jogo, cara, é um negócio infinito, literalmente assim. Infinito. Até porque, né, João, roda em tudo, né? Roda em tudo. Até num coqueiro, se você botar, ele vai rodar, cara. Não, mas ele é muito gostoso de jogar, cara. Entendeu? Não, é fácil de celebrar. É maravilhoso. Eu tava fazendo speedrun desse jogo esses tempos atrás, cara. Então, andando pra trás, né, apertando. Pô, coisa maravilhosa. Maravilha. Atravessando escada, a parede. Muito legal. Bom, vou dar pequenas menções honrosas aqui. Eu vou falar, já que vocês puxaram Star Wars, né, o próprio Luke Skywalker, né, virou um mestre, depois um professor, então vale. Vou colocar aqui o Mestre dos Magos, que é um mestre, né? Verdade. É o Dungeon Master, né? Mas muito ruim. Né? Ensina no estilo foda-se, né? Foi formado. Se, foda, né? Se fode aí. A minha lição é essa. Se você entendeu bem, se você não entendeu, morra. Aí ele literalmente mete o pé, né? Tipo assim, ele mete o pé. Ele não é bem um professor, né? Ele é exatamente o Dungeon Master. Ele é o mestre. Sim. E, cara, se for falar de anime aqui, tem um monte, né? Tem a Mestra Genkai lá do Yu Yu Hakusho, né? Que vai sair agora o Yu Yu Hakusho aí no live action. Tem o Kakashi, porra, Kakashi Sensei, né? Naruto é cheio de professores, o Jiraiya. Porra, enfim, cara. Mestre Splinter, a gente esqueceu também. Mestre Splinter. Então fica pra uma parte 2 aí. A gente vai fazer. Ano que vem a gente volta aqui. Os meninos já estão convidados. Ano que vem a gente volta pra falar e fazer. Aí o Pedro vai ter um ano pra vai ter tempo. Vai ter uma lista. Professor Tiburcio vai estar nela. Mas você falou aí, mas você trouxe nomes interessantes aí, cara. Eu gostei. Gostei da lista do Pedro, acho que foi legal. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui, fizemos um top, né, aí, melhores ou mais memoráveis professores, mestres e mentores da cultura pop. Então a gente foi aqui quadrinho, cinema, videogame, série, acho que a gente abrangeu aqui alguns bons exemplos e exemplos diferentes, né, como a visão do professor de acordo com a obra, né, da ótica ali, as coisas foram sendo
alteradas. Então, eu gostei bastante. E agora aquele momento de recadinho, jabá aí, o que vocês tiverem. Meu querido João Vinícius, você, cara, dá o recado. Vamos lá. Galera, meu jabá é meu Twitter, que é o hub de todas as coisas que eu faço, @JoãoViniciusLOL, LOL, de League of Legends mesmo. Eu tô trabalhando num evento maneiro, Thiago. Posso fazer um jabazinho? Claro. É o MEG 2023, é um evento de multiplataforma de esportes muito grande aqui no Rio. A final presencial vai ser, inclusive, no Parque Olímpico. E ele tem várias modalidades, tem League of Legends, tem Valorant, já tá rolando alguns eventos, só que eu vou fazer o jabá aqui do Fortnite, porque eu acho que quando esse podcast sair, as inscrições para as outras modalidades já vão ter encerrado, tá? Do Fortnite a gente vai estender bastante ainda, né? Vai demorar para acabar. Como é que funciona? Você pode entrar no site, você só bota aí, ó, MEG 2023 Fortnite no Google, que você vai achar. A inscrição é gratuita. E cada modalidade, por exemplo, League of Legends, o primeiro lugar vai ganhar 60 mil reais e 40 mil dividido nos outros ali que ficarem. Fortnite também vai ser 100 mil reais. Então, se você tá ouvindo a gente aí e é muito bom no Fortnite, você pode se inscrever literalmente, gratuitamente, disputar essa grana. Evento oficial, Prefeitura do Rio, patrocínio da Oi também. E é legal, um incentivo aí que a Prefeitura do Rio tá querendo fazer mais eventos de esporte eletrônico aqui na cidade. Então é um evento bem legal, gratuito para se inscrever. Ingressos já estão à venda também. E se alguém quiser montar um time, aí montar um negócio, pode falar comigo no meu Twitter, porque eu tô trabalhando com eles como community manager, né? Então, qualquer pessoa da comunidade aí, tipo, eu quero saber como é que faz para assistir, quero saber, fala comigo, @JoãoViniciusLOL, que eu respondo vocês. Provavelmente vou demorar um tempo para responder, eu não respondo na hora. Thiago sabe disso, mas eu vou responder. Tá bom? Então é isso. Meu Twitter é meu jabá, @JoãoViniciusLOL, e esse evento super legal que vai rolar. Muito bom, Joãozinho. Meu querido Pedro Tanicho, muito obrigado, né? Foi sumonado aqui, a gente falou de Castlevania, né? Veio como um verdadeiro undead aqui, né? O Drácula vem a cada 100 anos gravar com a gente. Então, muito obrigado, apareça mais vezes, né? Não é por falta de convite. Eu desisti porque, tô enchendo o saco dos caras aqui, os caras nunca vêm, pô. Mas que bom que você veio, né? As portas estão sempre abertas. Espero que você tenha gostado e manda aí, velho. Se tiver jabá aí pra fazer, o espaço é teu. Cara, eu que agradeço, assim, pode chamar que eu participo, a não ser que seja alguma coisa muito aleatória que eu não... Mais aleatória do que foi hoje, cara, é que listinha, assim, você já tira do topo da cabeça, né? E um terço da minha lista tava jogando até ontem, sabe? E pode chamar que eu participo sim, tem problema nenhum. No momento eu não tô com produção própria de absolutamente nada, mas eu tenho a minha empresa de produção de conteúdo para mídias sociais, principalmente em audiovisual, tanto áudio, vídeo, fotos, artes, www.locomotivastudio.com.br com S mudo. E eu também faço edição de vídeo para YouTube por fora. Quem precisar de alguma coisa, entre em contato pelo Twitter ou Instagram, @PedroTanicho, tudo junto. Muito bom, muito bom. E o Locomotiva, volta ou não volta? Tamo vendo. Ó, falta tempo, eu tô cobrando ao vivaço, hein? Tô cobrando aqui os caras. Tá faltando tempo pra todo mundo, porque se você for ver a agenda do resto do pessoal, assim, a minha tá ferrada, mas olha, pegar Suede, pegar o Rafael, esse povo aí, tá... O proletariado sofre, né? Tá precisando ler mais Marx esse pessoal, viu? Olha. É isso. Meninas, muito obrigado pela participação. Gente, recadinhos de sempre, né? Vamos lá, rapidinho aqui. Bom, primeiramente, né, agradecendo todo mundo aí que nos acompanha, nos ouve, que nos prestigia toda semana. Lembrando sempre que vocês podem entrar em contato conosco e de diversas formas. Tem a nossa página lá no Facebook, na Zona E, e o nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Né, se você tiver aqui na postagem no nosso site, está ali logo abaixo ao player o link para você fazer parte do grupo, ou vai direto lá no Facebook, procure por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também. Toda semana, né, salvo algumas exceções como essa aqui, programa de lista, geralmente eu não faço, mas, né, quase sempre a gente joga lá o tópico da pré-pauta para a galera comentar. Eu falo qual é o tópico da semana e a galera comenta, joga pergunta, comentário, piadinha, né, para a gente produzir a pauta aqui sempre em conjunto com vocês, meus nobres e caros ouvintes. Além disso, estamos aí nas demais redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram e estamos no YouTube, onde você pode conferir aí conteúdo a semana inteira, né? Tem sempre vídeo de reação aí de trailer, análise de filme, de série, indicação,
né, divagações aí, para quem quiser acompanhar. Toda quinta-feira tem a nossa live de quinta, onde eu, Carol Tibi Martins, Marcelo Delgado e convidados, né? O João já participou aí com a gente também. Algumas vezes, né? A gente faz um rodízio aí, um rolê de notícias também, que é bem aleatório, é bem divertido. A gente dá uma abrangência bem bacana aí toda semana com as principais notícias aí do mundinho nerd aí, da cultura pop. E toda sexta-feira ou sábado, né, tem aí a nossa edição do Zoneando Podcast em vídeo, né? Lembrando que esse ano agora a gente também está com a versão em vídeo. Então você quer, né, nos ver, olhar as nossas faces, nossas facetas, né, nossas caras, é só entrar aqui no nosso canal do YouTube que vocês podem ver aí, né, tranquilamente. Lembrando também que estamos nas demais aplicativos, né, e agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Castbox, enfim, cara, quem escuta podcast aí tem sua plataforma predileta, só procurar por Zoneando lá com Z que vocês nos encontram. Gente, é isso, deixa nos comentários aí a sua lista, me fala seu top aí, me dá 3 nomes de professores mestres que vocês acham bacanas, né, que nós não citamos aqui, que a gente pode citar numa parte 2, tá? Me conta aí nos comentários que eu quero saber bastante. É isso, gente, ficamos por aqui. Até semana que vem, um abraço e até mais. Valeu! Valeu!